Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Amigos. Estamos aqui na edição número 14. Nossa, maravilha, cara. Que beleza, hein, Lu? Daqui a pouco vai estar em 20 já. Exato. Aliás, gente, ó, com o oferecimento de OPL Mídia Digital, estamos aqui no 14º Papo de Amigo, mais uma semana onde a gente vai poder bater um papo aqui sobre a trajetória dos nossos amigos, né, Lu? Só que antes disso... O que o LinkedIn não mostra, né? Exato, vou mostrar o que o LinkedIn não mostra. Só que antes, Lu, tem todo um ritual que inicia aqui a nossa conversa, que é o seguinte, amiguinho... Você já se inscreveu no nosso canal? Momento blogueirinho. Faça isso. Ó, se inscreve aqui no canal do YouTube, caso esteja assistindo pelo YouTube. Se você estiver nos ouvindo, seja pelo Spotify, pela Deezer ou por qualquer outra plataforma, também siga aqui os perfis do Amigos do Mercado, não só nas plataformas, mas também nas redes sociais. Estamos no TikTok, estamos no Kawaii, né? Você já fez dancinha no TikTok? Cara, ainda não. Não? Eu tô me preparando. Mas tá quase, né? Sabe que eu encontrei no TikTok esses dias? Um trecho filosofal meu. Ah, mentira. Juro, cara. De um podcast que eu participei, o Titãs, Cast Titãs. Aí os caras fizeram um corte. Não, eu lembro que você foi me nesse podcast. senti inteligente no corte. Ah, porra, me mandei uma frase lá, uma frase de efeito. Com esse óculos, essa jaqueta, você é um Faria Limer culto, inteligente pra cacete, cara. Lu, seguinte... Além de se inscrever em tudo, o que tem que fazer? Tem que comentar, tem que falar de onde você tá assistindo. Isso aqui tá quebrando fronteira. Outro dia a gente teve a Alejandra aqui da Deco, a gente teve audiência da França, do Uruguai, da Argentina. Então, assim, escreve de onde você tá falando, escreve quem você quer ver aqui. Pode pedir música? Música não, pode pedir... Convidado? Pedir convidado? Pode pedir convidado. Se pedir 3 convidados, você entrar na fila pra participar também aqui do nosso programa, do nosso podcast. E, por sinal, Marquinhos, tá um tesão fazer esse produto aqui, né, cara? Legal. Tá muito projeto legal. Meu, cada semana que passa, eu saio mais inspirado pra estar aqui, cara. E serão 24 conversas aí durante o ano. Estamos na 14ª já. 14ª. Pô, e muita gente legal passou por aqui, mas falar hoje, 14ª. Hoje, amigos. Hoje Posso dar um spoiler? Saiu no meio mensagem outro dia. Fica a dica. Uma mulher saiu no meio mensagem outro dia aí. Uma novidade. Muito bom. Vamos ao seguinte, mais do que nunca hoje... Ô, louco, bicho, mais do que nunca, hein? Palmas para Andréa Budi, nossa convidada. Aê! Andréa, seja muito bem-vinda. Querido, obrigada. Depois dessa introdução, né? Que honra, Andréa. Que honra ter você aqui, viu, honra Deia? É minha. Muito feliz. Nossa, posso te chamar de Deia? Não chamei você a vida inteira assim, A vida inteira. Não, aqui é um lugar que é pra não ter formalidade, Por né, favor. cara? Essa mesa aqui é uma mesa de papo de amigos. Muito legal, feliz de estar Deia. aqui, gente. Obrigada pelo convite. Legal, Deia. Nossa, Muito bom. Eu fico muito feliz. A gente se conhece há tanto tempo, né? Já passamos por tantas, né, Deia? Foi uma longa história, Marquinhos. Né? E, bom, e hoje aqui é o lugar justamente pra gente sentar, relaxar e falar das melhores histórias. Ideia, existe aqui um protocolo que é o seguinte, né? Quem participa do Papo de Amigo, quem é convidado ao Papo de Amigo, também, além de receber o convite, faz um convite. Sim. Você teve a missão de convidar somente uma pessoa, um Uma amigo ou uma pessoa amiga, do mercado. né? É difícil. Quem que você escolheu e por quê? Eu escolhi a Paty. Paty Paty Monteiro. Monteiro, palmas para a Paty Monteiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu escolhi a Paty porque é uma pessoa e uma profissional que eu admiro muito. Que eu tive a sorte de, durante uma boa parte aqui da minha trajetória, contar com ela e a gente estar juntas. E uma pessoa que eu sempre admirei, tanto pessoalmente como profissionalmente. Então, é um prazer, Paty. Que Obrigada. honra, hein, Ah, Paty? gente, ela quer me fazer chorar. Seja bem-vinda, Obrigada, Paty. É um prazer gente. ter você aqui. Obrigada, estou muito feliz, muito honrada e não tem nem o que falar, E né? como é que foi o convite? Como é que ela fez o convite pra você? Foi muito bacana. A ajuda aqui do Amigos me mandou uma mensagem, aí depois eu falei com ela, falei, Deia, que demais, né? Foi muito legal, eu não estava acompanhando assim diariamente, semanalmente, aí eu falei, gente, que bacana, fiquei muito feliz. Eu achei legal vir da Ju. Vir de vocês pra ela ter um... Entendeu? E aí, mas eu sabia que a Ju ia mandar na sequência. Eu falei, Paty, vamos lá, Ju. Não, quando ela me falou, logo depois a Deia já me mandou E mensagem. você vê, Paty, às vezes, um WhatsApp de um número desconhecido pode ser alguma coisa boa, né? Pode ser uma mensagem interessante. Pode ser uma né? mensagem verdade. que de repente brota ali, né? Um número que certamente não devia estar na sua agenda ali. É só não ter um né? clique aqui. Tipo assim, não. Quem será dessa vez, né, meu? Aí, um convite, foi que legal, né? Não, foi demais, demais. Ainda mais
Nossa, Imagina- que honra. Imagino que tenha muita história aí, né? Que honra, Muita. muita história, muita história. Que legal, seja muito Fiquei bem-vinda. muito feliz, obrigada de coração, adorei. Sensacional. Muito bom. E vamos para as histórias, né, Lu? Vamos para a história ou vamos para o primeiro merchan? Não, merchan eu faço daqui a pouco. Então depois você faz o Merchan eu merchan, faço daqui a você, pouco. você se vira no seu time. Eu aí. quero tem pouco merchan hoje. É por isso que eu já quis antecipar, né? Graças a Deus. Aí bota um aleluia aí na Exatamente, edição. exatamente. Aliás, você quer patrocinar o Amigos do Mercado? Manda comentário também. Fala assim, eu quero falar com vocês. Exatamente. Exatamente. Ou se não é né? fácil, marcos@amigosdomercado.com.br. Esse é fácil de decorar. marcos@amigosdomercado.com.br. Fala com o bonitão aqui. Muito bom. Deia, é o seguinte, vamos lá. Vamos lá. Né? Em algum momento, né, o senhor Hélio conhece a dona Lida. Cara, você escreveu o nome e você não conseguiu ler. Eu pedi, né? Eu soletrei. Deia, é o seguinte, em algum momento o senhor Hélio conhece dona Lida. É o começo. O que acontece dali pra frente? Me conta um pouquinho, né, de como que se forma essa família, seus Sim. Tem irmãos? Tenho duas. Duas irmãs, Duas que beleza, hein? irmãs. Muito bom. Ana e Hélida. Ana e Hélida? Hélio e Lida. Ó! Sensacional. Sim. Que beleza. E por onde que isso acontece? Que bairro que vocês moravam? Me conta um pouquinho desse seu... Meu pai era de período. Minas. E eu sei que, assim, faz bastante tempo a se conhecer. Minha mãe já tá com 80 anos, né? Linda. Muito bem, graças a Deus. E aí eu sei que meu pai veio para São Paulo, acabou conhecendo minha mãe, todo mundo ali da Zona Norte. Então minha mãe morava, acho que ali, eles moravam em Carandiru, Tucuruvi, tanto que a minha vida inteira, até eu sei lá, até os 22 anos, eu morei em Santana. E aí, meu pai publicitário. Que legal. É. Isso, aliás, é muito diferente aqui nessas nossas Eu conversas. ia falar, né? Pouquíssimas pessoas já vêm de tiveram, família, assim. É uma inspiração. Mídia, né? E aí, eles tiveram duas filhas, né? Que são as minhas irmãs. E eu sou bem temporona, assim, depois de... Eu também sou. sabe como Eu é? nasci depois de 20 anos. Eu nasci depois de 20. Você então é muito. Eu 12 e 9. Boa. E aí, Mas é pelo bastante. jeito, eu não estava muito programada, não. Né? Eu vim no susto depois de uma cirurgia de coração do meu pai. Caramba. E uma cirurgia de coração eu não vou falar a verdade aqui, gente, que eu não mereço. Entendeu? Mas há 10 anos. Há 20 e poucos anos. 22 anos, um negócio assim. Mas há muitos anos atrás. Era um negócio super difícil, né? Super complicado, não era o que é hoje. E aí, então, eu vim num momento difícil da família, porque ele tinha acabado. Você viu que foi legal a cirurgia no coração. Exatamente, não, você é Boa, bem, né? Você é lógico. apaixonado. Exatamente. Não teve mais problemas de coração. E aí acho que foi um susto, né? Porque minha mãe não esperava, tinha uma filha de 12, outra de 9, mas felizmente estou aqui. Caramba, que legal. Depois desse tempo aí das minhas irmãs. E a sua infância, enfim, toda ali na Zona Toda em Norte. Santana ali, né? Tinha muitos amigos, brincava muito na rua. Era uma época, também não quero falar de antes. Você era da turma do fundão ou você era da turma dos nerds? Eu era do fundão. É... Não é... Sempre fui, assim. Eu sei primeiro que, assim, era uma época que a gente podia brincar na rua. Eu morava numa rua em Santana, que era... Santana é um bairro muito, muito bacana, porque todo mundo se conhece. Santana é né? quase uma Muito se cidade, né, na verdade. Exatamente. É uma tipo, interior. gigante, né? E aí era uma época que a gente podia mesmo... Eu morava numa casa, né? E eu podia brincar na rua. Eu tinha uma turma, a gente tinha a turma da rua, a turma da escola. Então, foi uma infância livre. Sempre fui da turma do fundão, sempre fui daquela que... exatamente, não estudava muito. Aproveitava mas... a vida também. Exatamente, nunca fui das nerds. Cara, e você chegou a estudar no mesmo colégio das suas irmãs ou não? As minhas irmãs estudaram uma época na mesma escola que eu, uma escola de freiras, que chamava Instituto Madre Mazarella. Caramba, isso de Madre Mazarella. Você conhece? É bem tradicional, É? bem conhecido. Porque quando eu comecei a trabalhar no Diário de São Paulo, era um dos anunciantes Tinha lá. uma carteira de educação, né? Não, era. O Madre Mazarella era o cliente do Giba. É, o Giba que atendia educação. Você lembra da história do Giba? Da porta? Não. Eu lembro da história da... Eu tenho uma história com o seu colégio. Eu não. Então meu amigo conta. Então conta. Não, depois, Giba. Não. O nosso amigo Giba é um cara, é um personagem. Um beijo, da publicidade. Giba. Um beijo. Giba. O cara é um Ó, querido o Giba- demais. E aí o Giba, em algum momento, né, atendia lá. E era uma época que a gente atendia muito clientes direto. E aí, ele, além de fazer a veiculação para o colégio, a gente fazia a arte do colégio. Então, a criação era feita dentro do jornal. Tinha né? um departamento E aí, criativo ele ficou operacional. muito feliz com
um momento ali onde no caso do Diário, ele mudou a arte, né? Deu uma melhorada. E aí ele defendendo lá pro cliente, falou assim, ficou um tesão. E o cliente, no caso, devia ser uma freira. Exatamente. É a cara do Giba fazer isso. Quando ele falou isso. que é pra freira, que o layout ficou um tesão, a gente começou a chorar de rir lá. Madre Mazarello. Colégio de freiras, só de meninas. É igual o época... Tinha Sagrado isso, era assim. acho. Aí tinha, assim, Mazarello na rua, de um lado, e aí tinha uma outra escola, que eu não me lembro, acho que Santa Terezinha, do outro, só de meninos. E aí era dos padres e das freiras. Na hora da saída... O boteco da esquina devia ferver, né? Abrir os portões, né? Desespero, né? Exatamente. Você não vai pro céu, velho. Imagina isso, cara. Um monte de menina de um lado da rua. Imagina, um monte do cara. outro. É igual aquelas corridas de estouro na Espanha. Abre a porta, já sai A gente todo sempre mundo. questionava, mas por que isso, né? Por que? Depois, sei lá, faz pouco tempo. Não, mas você sabe que teve... aqui nas Perdizes tem o Sagrado Coração de Jesus, que era só Ainda é? meninas. E não, agora já é meninas e tal, mas durante muitos anos era um colégio só de meninas. Mas era muito legal, assim. Uma escola, de novo, bem do bairro, todo mundo se conhecia. E era da turma do fundão nos colégios de freira. Eu era. Tocava o terror, hein? Eu sempre fui muito questionadora, né? Eu sempre Sim. me perguntava, por exemplo, por que as freiras usavam um negócio na cabeça? Aquele negócio que cobre, né? Eu não entrava na minha cabeça. Eu lembro que eu passei anos ali. Acho que eu fiquei até quase o primeiro colegial, que eu falava, mas pra que vocês usam isso, né? Por que tem que usar esse hábito? Por que tem que usar dessa forma? Nunca tive respeito. Sim. Lógico. Mas nunca tive a resposta, porque aquilo me intrigava sempre, né? O porquê de... Eu já ia perguntar por quê, e até hoje não... Elas diziam que era porque era assim que elas se sentiam melhor, mas não tinha uma resposta. Até um dia que eu me lembro que eu puxei o negócio da cabeça pra ver se ela tinha cabelo. Ela tava... Você achava que ela era careca mesmo. Um dia eu preciso saber o que tem embaixo. Preciso ver o que tem aí. Vai saber. Tava né? subindo a escada e eu... Pá. Muito bom. Patrícia, e você me conta, sua infância? Como é que era? Você tinha muitos amigos? Onde é que você nasceu? Eu acho que eu não tinha muitos amigos, não. Poucos amigos. Eu estudei em um colégio no bairro perto da minha casa, assim, eu morei até me casar perto ali em Interlagos, no Jardim Consórcio, perto do shopping ali, tem uma escola que eu estudei lá, chama Conde Pereira Carneiro, estudei e fico seguindo aí os grupos nas redes, às vezes encontrando umas pessoas. É legal. É muito legal, assim. Eu já fui mais CDF, assim, de sentar mais na frente. Era um outro perfil. Orgulho da Dona Edith. Eu já fui mais, assim... E até engraçado, porque eu tenho 2 irmãos, né? A minha irmã mais velha sempre foi a mais inteligente de casa. Tipo... E aí, meio que, quando vem o próximo, natural que acabam um pouco comparando, né? Então, assim, ela chama Ana Paula. Então, putz, a Paula... Ela era tão... assim, fora da curva, que ela nem precisou fazer a primeira série. Ela aprendeu tudo no pré. Na época, aplicaram uma prova e falaram, passa essa menina direto. Ela pulou. Ela não fez o primeiro, já foi para o segundo. Na época, tinha como fazer isso. E aí, eu não sei, eu acho que eu já ficava ali, meu Deus, né? Já ficava aquela pressão em cima, tenho que fazer. Mas depois acho que do ensino fundamental, aí não dava mais. Aí eu comecei a ficar comecei a trabalhar cedo também, então já no ensino médio não era mais tão lá da turma da frente. Mas eu tive uma infância tranquila, assim, meu irmão mais novo acabava dando um pouco de trabalho, engraçado, né? Acho que tinha um pouco isso, eu senti um pouco uma responsabilidade de cuidar dele. Falou, antes de começar no backstage aqui, você falou que você tinha uma responsabilidade de ficar cuidando dele do primo. Ele já foi o bagunceiro, ele já sofreu um pouco com essa questão, assim, de que as pessoas falavam, nossa, bem bagunceiro. Sabe que na escola aconteceu comigo algo semelhante que aconteceu com a sua irmã, só que daí, ao invés de falar para pular um ano, né, pediram para voltar um, não era nem para provar. Eu lembro na terceira, queriam que eu voltasse para a segunda. Juro por Deus. Aí você falou não, né? Não. Prefiro ter bombado as 2 vezes que eu bombei do que eu ficava. Aí dá volta uns 2 steps para trás não, aí. insisti, consegui passar.
Aí no quarto eu reprovei, né? Então não precisava dar reprovado. Foi isso daí, cara. Depois eu reprovei 3 vezes. Ué, a gente faz parte, dá um né? abraço, cara. Não, consegui reprovar no ensino médio, cara. Não, eu bombei a 3ª e a 6ª série. Mas em Quarto, compensação, sétimo a e partir terceiro. daí eu não peguei mais nenhum exame, nem na facu, nem nada. Que isso. Eu pegava umas DPs. Sim, peguei Uns tudo. negócios, umas recuperações. Ah, mas é que assim, eu já tinha esse peso de ter reprovado 2 vezes, então eu não... Fala, puta, a faculdade, ficar de DP e perder mais 1 ano na faculdade. E eu já Sim. queria voltar para São Paulo, que eu fiz faculdade no interior, que eu queria morar em República. E eu tava na ansiedade, já namorava uma menina de São Paulo e tal, então eu tava na pressa para me formar, por isso que eu não peguei DP. Mas eu aproveitei também, viu? Mas vocês não têm a impressão que antes se repetia mais? Não, mas Nossa, antes repetia mais. Tinha um Hoje- programa hoje é mais diferente, difícil. né? Se porque- repete, mas é mais difícil você ver, né? Eu lembro que não. Percentualmente uma galera ficava. É. Hoje em dia, as salas meio Era- que vão andando. Era normal você É. ter, sei lá, É porque eu Sim. lembro que teve uma época que Rolou uma legislação que mudou isso. daí, né? exatamente, ia falar, rolou alguma coisa que não podia reprovar, era um esquema que Não, assim, dava tinha o ano certo. Mas E era até a bem última melhor. instância, Terceira, assim. sexta e o último só, E até a né, do última fundamental. instância, sabe? Ah, faz a prova, não deu, faz a outra, não deu, sabe? Faz um trabalho. É. Mas Eles não é, davam um é porque, jeito, né, tipo, é porque eu tinha passado por isso. É sempre assim comigo. É. Depois, é que nem no diário. Fala assim, meu pessoal ganhava muito dinheiro, todo mundo se pegava. Todo mundo... Não, depois que eu entrei lá, todo mundo Não, virou já santo. era diferente. Não, Todo mundo exatamente. todo Comigo mundo foi a virou mesma santo, coisa. Comigo foi a mesma coisa. Não se ganhava mais carro de sorteio e tal, era tudo isso daí. Ganhava Culpa o minha. liquidificador, né? Batedeira. Exatamente. Tinha permuta com a ponto frio, aí batia a meta, concorria a um liquidificador, um mixer. Mapping. Exatamente. Nossa, mapping, eu trabalhava do lado lá. É. Mas já não era mais mapping na época, né? Não. Não Mesbla? era. Mas já era. Não, já não era nem mais Mesbla, nem lembro o que era. Tinha o Shopping Eu ouvi Light. Não, falar Shopping Light também, eu não tem. conheço. Mas não, eu lembro do mapping pra caramba. Pô, o mapping era animal, Sim, top. Ainda lembro dos elevadores. Aqui andar tal. Primeiro andar, brinquedos, calcinha, exatamente. sutiã. É. Legal Abria a pra caramba. porta, né? Muito bom. Ô, Lu, agora eu posso mandar um merchan. É melhor você fazer merchan, senão vai acabar, você não vai ter feito 50% do Depois que merchan fazer tem que merchan, entregar. tudo no Aí você final. vai ter que compensar, a gente vai ter que fazer 5 lives na mesma semana pra compensar o merchan. Vamos lá. De quem que é o merchan, Marquinhos? Vamos fazer um merchan da OPL Digital. OPL que está aqui na tela. OPL que, além de patrocinadora do Papo de Amigo, também é patrocinadora ela é cotista master mantenedora do Amigos do Mercado. Está com a gente nos nossos eventos, está com a gente no Prêmio Amigos do Mercado, no Festival Elan. Esteve, inclusive, com a gente na viagem a Brasília. Foi muito né? legal o No evento. encontro, Eu conversei bastante com o Rodolfo. Foi muito legal. que, inclusive, aconteceu no dia seguinte. A participação dele aqui, que já deve estar no ar, né? É verdade. Volta lá, tá ele e o Otaviano. Foi um papo muito bacana. A gente falou lá sobre a publicidade do governo também, que é algo muito específico. Falamos muito sobre o correio, é legal. Mas voltando aqui ao nosso merchan, o seguinte: Audio Ads. Você quer saber de Audio Ads? Fala com o pessoal da OPL Digital, tá? É o seguinte. A OPL Digital é uma plataforma de mídia mobile 360 com diversas soluções de mídia programática, entre elas o Audio Ads, tá? Uma solução que impacta os usuários conforme as palavras que são captadas pelo áudio do celular em tempo real, através de apps que têm o consentimento lá dos seus usuários e aí entrega a publicidade correta para quem está interessado naquele assunto. Então, você quer saber como é que funciona essa dinâmica, né, do celular entender as palavras e entregar a publicidade correta? Converse com o pessoal do OPL. Eles têm a solução perfeita para isso. E quem vê esse merchan aqui tem alguma vantagem? Tem reaplicação. De quantos por cento? 20%. Aí já tá Vai falando lá, minha língua. Uma reaplicação Reaplicação bacana. de 20%, ó. Fechou pelo Amigos do Mercado. Falou que viu esse merchan no Amigos do Mercado, 20% de reaplicação. Quem faz plano de mídia sabe que 20%, pô, já tá falando a nossa língua aqui, né? E plano de mídia não consegue sair sem mobile, né, Deia? Sim. Não, mobile é sim. muito importante. Total. Nem se pensa mais, né? É uma extensão do nosso corpo, né? Muito. O celular cada vez mais presente nas nossas vidas, né? E o pessoal da OPL manja muito disso. E quero agradecer aí por estarem apoiando o Amigos do Mercado e Papo de Amigo. Muito Rodolfo bom. e turma, muito obrigado, Parabéns hein? pelo merchan, viu? Foi bom? Foi excelente.
Oh, Foi então, excelente. então tá bom. Parabéns. Daqui a pouco o Rodolfo vai te contratar lá pra UPL. Eu fui no escritório dele esses dias, muito bonito o escritório, viu? É, eu nunca fui na UPL. Não, é bem legal, bem legal. A turma lá é muito bacana. Mas é o seguinte, sim, vamos sim. voltar às nossas conversas, né? Deia, você estava comentando aqui comigo, né, que o seu Hélio foi profissional de mídia. Foi. Aliás, é a primeira vez. A gente já teve aqui a Lota, que a mãe dela era profissional da publicidade, mas não era mídia. Primeira vez que a gente tem um convidado que o pai era profissional de mídia. Sério? Que legal. Que legal. Né? Que E aí, né, me conta uma coisa. Na sua infância, você lembra de conviver nesse ambiente de agência de publicidade? Muito. Onde seu pai trabalhou? Muito. Na época era uma agência que chamava Denison. Não sei se Caramba, você já... sim, já ouvi falar. Uma das grandes agências também, alguns anos atrás. Eu sempre tive muita curiosidade com relação ao que meu pai fazia, né? E eu tinha um dentista, era no mesmo prédio da agência. Era um prédio ali na Brigadeiro, muito bacana e tal. E sempre que eu ia no dentista, eu ia também, isso Eu passava na direto agência. tal, eu ia até a agência e eu ficava encantada com aquele ambiente de agência, né? Uma porque já tinha uma certa informalidade e outra porque eu lembro que eu entrava ali, meu pai era VP de mídia da Denison já quando, né, eu era pequena, e eu via aquele departamento de mídia enorme, porque na época, né, não tinha software, não tinha um monte de coisa, execução ali na mão, né? Então eu via aquele monte de gente, meu pai numa sala ali, né, chefe de todo mundo. E eu via, na época, os livros do Marplan, enormes, Gigantes. cheios de números, tá? E eu lembro que eu queria saber muito o que era aquilo. Eu lembro um dia eu falei pro meu pai, mas o que tem aqui? Eu ia lá e ficava, né, virando, mas não tinha uma figurinha para eu ver ali, só tinha número, só tinha... É. E aí um dia ele falou para mim, é a base do meu trabalho, assim, que era, na verdade, dados de pesquisa, acho que o que tinha na época também, né? E eu sei o que as pessoas fazem, eu sei muitos hábitos das pessoas e o que elas estão assistindo através desses livros. E às vezes eu pedia para ele me mostrar o que era aquele número, enfim. Então ali eu acho que despertou um pouco da minha curiosidade, né? E conforme eu ia vendo as coisas que aconteciam na minha vida, por exemplo... Você tinha quantos anos nessa época? Eu acho que eu tinha uns 8, 9, Legal. e foi assim, né? Meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 24 anos, com 61 anos. Mas eu passei muito tempo nesse ambiente. Eu lembro que uma coisa muito bacana que acontecia é que ele tinha grandes marcas na época também, né? A Denison acho que era uma das maiores. Era uma das maiores, né? Na época, né? E eu lembro que chegava o Fantástico e a gente tinha que assistir, porque os Era anunciantes do meu lançamento, pai né? iam lá, né? Iam passar lá. E meu pai falava assim, agora vai passar um comercial da... Sei lá. Cantava o... É legal, Tava né? o break, E eu virava É e muito falava, legal, como é que né? você sabe? E ele falava, porque eu sou mágico, porque eu sei. Eu falava, meu pai sabe o que vai passar na TV. É, legal. Então era muito bacana ali, desde pequena, muito... né, Envolvida nesse muito meio. envolvida. Envolvida da parte legal, né? E seu Da pai parte legal. demonstrava algum sonho? Falava assim, filha, pô, o papai vai ficar feliz se eu for publicitário. Sinceramente, Existia- não. Mas existe, você não tinha nenhuma queria te o incentivo proteger. dele do tipo. Não, assim, na verdade, quando eu falei pra ele, quando eu tinha lá, eu entrei na faculdade com 17, né? Eu falei, eu vou entrar, eu quero fazer publicidade. Ele falou, não faz. Ah, ele já deu um falando. Ele falou, não, porque faz muito tempo, meu pai, assim, poxa, você não quer ser outra coisa, porque, sei lá, você não vai ter tempo. Ele já sabia, né? Já tinha a manha, né? Mas tinha uma coisa dele de que ele não tinha exatamente um sonho, não que ele não quisesse, mas ele abriu minha mente para outras coisas. Então ele falava, você não... Eu pensei também antes em ser médica, eu queria fazer medicina, até eu... Não, e eu imagino, Dé, que ele não tenha tido formação de publicidade, Não né? teve. Até porque é Não uma teve. universidade muito recente. Não existia a faculdade né? de Não era um publicidade, não era um curso tradicional. Não. Na verdade, a história do meu pai, assim, é de muita... Eu tenho muito orgulho por ele ter chegado onde ele chegou, de muita garra, porque meu pai, eu não sei exatamente, mas acho que ele não fez faculdade. Ele fez até, assim, o ensino médio, né? Então foi... E eu lembro das histórias que ele contava, minha mãe, que eu acho que o primeiro trabalho dele foi no Diários Associados, onde ele escrevia horóscopo. Caraca! Que ele veio de Minas, né, Sensacional. tentando, trabalhou numa padaria, depois trabalhou no Diários Associados escrevendo horóscopo, imagina, né? Na época. E aí ele teve uma chance na Lintas, na época. Lintas. A história que ele contava, Rodolfo Lima Martensen, que foi chefe dele, fundador da SPM, né? E tem a história que a minha mãe conta que ele falava assim, que ele arrumou esse emprego na agência de publicidade, não era o que é hoje, né? A coisa não tão profissional, faculdade e tal, e diz que
o seu Rodolfo Lima Martins chegou para ele e falou, você tem que fazer isso, deu um monte de coisa na mão dele, e ele ficou com o negócio olhando assim, e ele falou, você não sabe fazer, né? Aí ele falou, não sei, mas se você me ensinar, eu aprendo. E aí parece que ele teve todo o apoio e que legal. toda a possibilidade de se profissionalizar. E você chegou a encontrar, Deia, uma turma que trabalhava com o seu pai, no time do seu pai, no seu início de carreira? Sim. Na verdade, nesse começo da minha carreira, né, eu demorei para ser mídia. Fui ser mídia com 24 anos. Eu fiz faculdade de publicidade, depois eu fiz pedagogia, queria abrir uma escola, não sabia muito bem o que eu queria, turma do fundão, né? Não estava exatamente focado. Queria ficar na faculdade para ir pro bar depois da aula, né? Um truco, né? Jogar truco, né? E aí, quando eu encontrei... Meu pai faleceu, assim, de repente, eu era uma família toda muito apegada, né? Era um pilar ali, e a gente não esperava. Então, e quando eu me tornei mídia, sempre que naquela época, muita gente ainda que trabalhou na época do meu pai estava no mercado. Então, sempre que eu encontrava alguém e a pessoa falava dele com tanto carinho, eu caía no choro. É muito legal, né? Assim, porque era como se, sabe... E o seu sobrenome, Deia, né? É um sobrenome que não é tão comum. Então, acho você que na falava seu nome e associava não. na hora. Né? Porque ele tinha um nome, né? E aí as pessoas sempre perguntavam, você é alguma coisa do Hélio Abud? Me emocionou bastante algumas vezes. O Cláudio Venâncio mesmo, né? Nossa, é muito querido o Cláudio. Que esteve aqui. O meu primeiro... Eu acho que o Cláudio, inclusive, comentou alguma coisa da Lintas também. Sim, trabalhou na Lintas. Ele sempre me contava histórias. Paulo Choeire, que também foi o meu primeiro chefe, Paulo Choeire, e o Cláudio Venâncio estava na época na Fischer, então eles sempre me falavam com muito carinho do meu pai. E eu queria muito ouvir as histórias. Eu lembro que uma vez também... Sobre a ótica de outro, né? É histórias que você até conhecia, mas sobre uma outra ótica. Exatamente, eu queria saber a história de mídia, que não era exatamente o que eu aproveitei do meu pai, porque eu me tornei mídia depois que ele faleceu. Então, assim, eu queria muito saber, né? Eu lembro uma vez, eu não me lembro exatamente o nome da pessoa da Globo, que falava que, nossa, como era difícil negociar com seu pai. Ele era terrível. Eu falei, você assim também. Eu tenho que manter esse legado, Diz que ele marcava a reunião perto da hora do almoço e ficava 3 horas negociando, só para todo mundo estar com fome e falar, tá aqui o desconto que você quer, tá? Olha, essa parte vamos editar, que é pro pessoal da geração de hoje não pegar Se não me engano, foi o Marcelo da Globo que me contou essa história uma vez. Foi alguém da Globo. E eu falava, nossa, eu vou pegar esses troques aqui. Demais, que demais. Que legal. E qual faculdade que você fez? Eu entrei na FMU e fui para a SPM depois. E lá na faculdade também tinha o nome dele acontecendo, né? Então, foi super... Sim, é diferente quando você faz alguma coisa que te remete, né? À sua infância, ao seu passado, enfim, sua história, né? Cara, e você, Patrícia? Como que foi esse momento onde você decide por esta profissão? A minha irmã já fazia direito no Mackenzie e eu já sabia que eu não era uma pessoa... Engraçado, né? E aí, mídia. Vai por eliminação, né? Não era... Direito já não é pra mim. Eu queria trabalhar de terno e gravata, deu na terapia ocupacional lá. Aí minha cunhada advogada falou, você quer ser advogado? Tá, olha o que você tem que ler. Eu falei, não, que é advogado? Não, eu fui por aí. Eu fui... ela podia levar um convidado na faculdade. E aí eu estava pensando o que eu queria fazer. E aí eu fui assistir um dia aula com ela no Mackenzie. Ela estudava lá, fazia direito. E aí eu lembro que passando, para chegar no prédio de direito, a gente passou na área de comunicação e artes. E eu falei, gente, isso aqui é muito mais legal. Não é aquele prédio que eu quero. Todo mundo já, né? Já vinha do estágio, os advogados, todo mundo já de terno, gravata, aquela coisa. E também essa pilha de livros e as leis, aquela coisa que mudava toda hora. Eu falei, não é isso que eu quero. Não, aquele papo com juridiquês. Não, que você não entende, né? Que preguiça você que eu tenho lê, aí lê de novo. Peraí, não entendi. Deu certo ou deu errado? Não consigo entender, não tem isso. Não, mas o problema é o cara falando juridiquês na cantina do... Não, o cara falando de juridiquês no futebol. Eu tenho amigos que às vezes respondem mensagem, vamos sair, vamos. Cara, Luciano. Falei, cara, não. Cara, não sou barato pra cacete. Exatamente. E aí eu gostei, eu lembro que no prédio tinha
arquitetura, jornalismo. Eu gostava de jornalismo também, mas aí eu precisava trabalhar para pagar a faculdade e jornalismo foi meu primeiro pensamento, foi jornalismo. Achei que ia ser jornalismo. E aí o que acontece? O jornalismo só tinha ou de manhã ou à tarde. E aí eu não ia ter como trabalhar, pagar a facu e fazer jornalismo. Eu gostava de publicidade e propaganda que tinha lá e dava para fazer à noite. Falei, vamos embora. E aí eu trabalhava já na época também. Você falou que você trabalhou cedo, né? Comecei a trabalhar, tinha acabado de fazer 15. Trabalhei. Caramba, Vou falar a idade também um pouco agora. Trabalhei numa loja da Kodak Express. Caraca, De recepcionista. No shopping, perto da minha casa. Aí eu mudei de escola na época, porque eu também estudava à tarde. E aí, para trabalhar, trabalhava no shopping das 14 às 22. Então, eu estudava de manhã, das 7 à 1, passava em casa rapidinho, almoçava e ia para o trabalho. E foi muito divertido, gente, trabalhar nessa loja, porque eu via as fotos de todo mundo do bairro. Pro bem e pro mal. Meu Patrícia. Não vou falar nomes, tá? Era aquela não vou época entregar ninguém. Era aquela época que a galera pegava a foto Patrícia. e zoava com a máquina dos outros. Patrícia, eu vou te contar uma história. Fazer cópia. Patrícia, eu vou te contar uma história Comprar da minha negativo. vida, Patrícia. Conta, É Marquinhos. o seguinte, tô lá um dia, A cara do Marquinhos. recém-casado, cara, olha isso. Né? Aí, época de filme ainda. Aí tô lá, né, tomando banho. Aí vem a minha mulher, minha digníssima Marta. Um beijo, Marta. Beijo, Martola. Vou contar essa. Aí cheguei lá, tal. Aí ela, máquina de filme ainda, né? Chega pra mim. Aí tá, abre a porta. Eu falei assim, para com isso. Para com esse negócio. Eu vou tirar uma foto. Vou tirar só da cintura pra cima. Eu falei assim, Marta, isso não vai dar certo. Perigoso. Aí tal, tirou, pumba. Tirou. Filme. Você não via, né? Eu esqueci. Eu esqueci daquele momento de descontração familiar. Esqueci e tal. E aí esse filme foi para daqueles filmes que você não revela. Não revela, fica perdido. Tal. Passa-se um tempão, né? A gente faz uma viagem e tal. Aí eu peguei... Putz, aquela aí não foi... Dessas aqui que não revelou, não sei nem o que é. Pum, peguei. Aí fui lá na foto, na mulher da foto, no japinha lá da fotografia e tal. Aí quando eu cheguei, na hora que eu cheguei pra buscar a foto, tava eu, o Glaicon, meu amigo. Na hora que eu cheguei, eu vi ele fazendo assim no cara. Aí eu falei assim, não entendi nada, né? Ele só me disse uma frase, Lu. Saíram todas. Puta. Eu falei assim, pô, legal, né, meu? Tal, né? Paguei bom, lá, né? tava... Que bom Aí tô indo embora, assim, vendo a foto. Quando eu vi, Marta! ela errou da cintura pra cima, pegou minha panturrilha. Tem um Aí pôster do Marquinhos até hoje temos lá, essa né? foto. Foi o primeiro assim, nudes. Primeiro, isso aí é nudes Caraca. raiz, meu amigo. Nudes offline, amigo. Nudes offline. E aí chegavam clientes com os negativos. E aí falavam assim, e às vezes levava foto impressa e falava assim, às vezes nudes. Sério? Às vezes Sério? chegava e falava assim, me ajuda a encontrar aqui no negativo que eu quero fazer 15 dessa. E eu já sou uma pessoa que qualquer coisa eu Ela fico fica vermelha. Eu não consigo esconder também, eu não dou risada. consigo esconder, A não Paty fica Eu não muito tenho nenhuma roxa. maturidade pra na trabalhar. hora. Também não. E aí você queria rir, muito criança, né? E era muito engraçado, era muito divertido Mas, mesmo. gente, que coragem, né? Mandar fazer 15. Não, ele queria distribuir, né? Sei lá, mas assim, Santinho. tipo assim, eu não sei. Mas, Panfletando, né? Eu fico imaginando, né? Se uma não é suficiente. Meu Deus exatamente, do ali céu. ele ia entregar, distribuir, não sei, mas Caramba. olha, Meu Deus. era bem E divertido. aí, 15 anos daí na Kodak Express. 15 anos na Kodak Express, aí eu trabalhei na Kodak até os 17 e depois eu fui trabalhar na Vivara. Legal. Eu trabalhei um pouquinho na loja, muito, muito pouco tempo, acho que uns 2 meses, e aí tive uma oportunidade para ir trabalhar no escritório. E aí eu saí. No escritório da Vivara No mesmo. escritório da Vivara, na Vila E Olímpia. essa época você já tava na facu. Nessa época eu entrei na facu. Tá. Nessa época eu entrei na facu e aí era um perrengue, viu, gente? Porque eu trabalhava na Vila Olímpia até às 18h30 e o Mackenzie começava a aula às 18h30. Eu lembro que, nossa, a gente reclamava e falava, como que começa às 18h30? Todas as outras faculdades era 19h15, 19 Sim. e no Mackenzie não.
Aí eu tinha que negociar, fazer um almoço mais corrido para conseguir sair às 18, mas assim, foi perrengue para mim, porque eu morava em Caramba. Interlagos, trabalhava na Vila Olímpia e estudava numa Case da Uma crise da Consolação. Consolação. Então, assim, cheguei bem tarde, foi bem puxado. E o que eu lembro mais, assim, dessa época é que na sexta-feira, a primeira aula, no primeiro semestre, às 18h30, na sexta, São Paulo, era aula de estatística. Nossa. Não tinha jeito. Eu chegava quase 20. É porque eu saía às 6, pegava muito trânsito. Chegava lá 7h30, tudo de ônibus, normal. Gente, aí eu peguei essa DP. Foi a única DP que eu peguei na vida. Estatística, Porque eu não assistia a Sexta-feira. aula. que já E é aí um eu tive caos que a fazer cidade, no né? outro semestre, no sábado de manhã. Puta merda. Que era o único dia que eu tinha pra dormir um pouquinho, pra ficar até mais tarde. E- Mas tudo bem, passei. E, Paty, nesse seu período de faculdade, você lembra de ter estudado com alguém que você encontrou depois no mercado? Bastante É? gente, bastante gente. Várias pessoas. Eu trabalhei junto até na Young. Sabem o Rafa Leal? Vocês devem Rafa super Leal, conhecer. porra. Rafa estudou comigo Você na conhece o facu. Rafa Leal, Marquinhos? Não, né? Rafael figuraço. Pô, gente Figuraça. finíssima, o Rafa cara. Leal, ele tá, né? Porque ele separou pela É isso 90ª que eu ia vez. falar, algumas vezes, Algumas vezes. E ele tá morando em São Caetano. Ah, ele é tipo meu vizinho lá. Rafa tá em Rafael, qual empresa que o Rafa estudou tá comigo. hoje? Tava na última Uma vez. rádio, uma rádio. Na, né? não, acho que tava na Band. Chegou a Band, trabalhar né? na Band. É. Ele tava na Na Jovem Pan? Não tava na BR Mídia? Recente? Não lembro, não acho lembro. Que a última vez que eu falei com ele, ele tava. Ele foi Webidia, né? Eu não lembro Acho dessa que época não. dele. Não? Eu lembro dele como Jovem Pan e lembro dele como Band. Há muito É. tempo ele foi Yang com a gente. Foi, Sim. então, ele foi Yang com a gente. E tem mais algumas pessoas. Vira e mexe, eu vejo alguém assim que. É Mackenzie, Paulo pô, Leal. tem bastante Ele- gente no mercado que fez Mackenzie. O galã, ele é galã da publicidade. Ela na publicidade, pô. Engraçadíssimo, né? Não, engraçadíssimo, figura, engraçadíssimo. figura. É. Né? Você É. falou, lembra dele da onde? Eu não lembro, porque a gente não falava de trabalho. Nunca. Nunca. Que agência onde ele estava, não sei. Pior que é mesmo. Tem uma colega minha que tem uma fita de um dia de atividades extras da faculdade, que foi assim, cada um fez umas coisas. E tem o Rafa dançando. É muito engraçado. Nossa, manda pro Podia Amigos ter do trazido pra Mercado. gente passar Coloca na aqui. tela aqui. Ele vai me matar, eu preciso resgatar Agora- isso, mas olha, é engraçado, divertido. Caramba. E aí você começa a trabalhar em que agência? Aí eu trabalhava na Vivara e é até interessante isso, porque eu tive que sair, né? Já tinha, né, sei lá, já era assistente, alguma coisa, e eu tinha que fazer estágio. Eu lembro que o marketing, na época, lá tinha uma pessoa. O marketing era a fulana, a Cássia. Sabe? Uma pessoa X. Do marketing. O marketing pessoa- era a pessoa do O nome da marketing. pessoa A chama pessoa. do marketing. Era por aí. E aí eu falei, putz, eu vou ter que sair, né, e procurar estágio. Aí eu tive uma oportunidade no marketing da Globosat. E eu trabalhei com a Robertinha Giordano, que hoje é do marketing da 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 Globo. Globo, sim, conheço. Que legal. Eu fui estagiária dela e por um ano, quando estava para vencer meu contrato, eu falei, já que eu quero fazer estágio, eu vou fazer estágio em mais de uma empresa. E aí tive a oportunidade de ir para o Ibope, que hoje é Canta, né? Legal. E aí do Ibope eu fiquei Caramba, que bacana. bem né? legal. Paty rainha da pesquisa, ela sabe tudo. Pois é. Imagina. Verdade. Pois é. E isso porque teve que fazer 2 vezes a estatística, né? É, Você vê que imagina funcionou se a não. DP ali, né? Eu perdi essa Sabe que matéria. a Robertinha Giordano seria legal trazê-la aqui, sabia? Vamos fazer o convite pra ela? Vamos. Roberta, Roberta Giordano, vem participar aqui com a gente? senta aqui com a gente. Vai ser muito legal. Ia ser Vamos legal mandar mesmo. para ela. Não, pra na ela na participar. verdade, vamos pegar. Depois a gente pega esse trecho e manda pra ela. Vamos, com Né? certeza. Eu Vamos vivo fazer esse falando- corte. Ela é a pessoa com quem a gente fala pra apresentar as coisas do Amigos do Mercado. Que legal. Ela é quase cliente. Ela só não é cliente porque ela não quer. Falta de esforço nosso, Só não é, né, falta ela Marquinhos? falar que sim. Só falta ela aceitar. Entre ela não ser e ser é uma palavra só. Andréia, me conta uma coisa. Legal, a gente parou. Você Nem tava lá, sei. 17 anos. 17. Então, aí eu entrei na faculdade, aí eu fiz a faculdade, eu não sabia ainda bem o que eu queria, eu ia algumas vezes na agência, na época meu pai estava numa agência que chamava Expressão, né? E nessa época, eu
Sabe aquela coisa que você tá com 18 anos, você tem admiração, mas você também quer desvincular um pouco, e eu não tinha trabalhado ainda. Suas irmãs foram trabalhar com o quê? Não, elas fizeram magistério na época, foram professoras um tempo. Depois uma irmã minha foi ser secretária um tempão na Fischer. A outra sempre trabalhou no ramo de educação e hoje tem um negócio dela pequeno, né? Mas o que aconteceu naquela época é que todo mundo falava muito disso. Ah, para você, André, seu pai é mídia, é por isso. E eu falava, não é por isso, é porque eu gosto. Tem tudo isso, mas eu gostava mesmo, e eu gostava de mídia. Na faculdade eu tentei um monte de outras coisas, porque tem, né? E, eu gostava de mídia, a aula de mídia era o que eu mais curtia mesmo, e por gostar mesmo, né? E aí uma hora eu falei, eu vou fazer outra coisa. Eu fui trabalhar com marketing. E aí eu fui trabalhar numa empresa que chamava Yasheng. Que era uma empresa chinesa. Nossa, para aprender a falar o nome, 3 meses de estágio. Era uma empresa chinesa que vendia aromas alimentícios e cacau. E era uma empresa até que grande, aromas para grandes empresas e cacau, até na época para Nestlé e tudo mais. E aí eu fui trabalhar com marketing e sempre tinha aquilo na minha cabeça, puxa, mas eu gosto mesmo de publicidade. Eu gosto mesmo de mídia, né? E eu fui ser assistente de marketing dessa empresa, que era pequena, mas se você fosse parar para pensar, ela tinha de uma expressividade grande. Uma expressividade nesse ramo aí de fornecimento e tal. E foi legal, porque eu aprendi, fui visitar uma série de fábricas. Eu acho fábrica a coisa mais bonita. Legal, eu também gosto. Eu acho coisa linda. Aí eu fui ver um monte de fábricas, coisa de aromas e tal. Mas eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu falava, puxa, eu queria mesmo trabalhar com mídia e dentro de uma agência de publicidade, mas eu não queria trabalhar na mesma agência e tal. Até que meu pai teve um infarto fulminante. Meu pai teve um infarto fulminante e morreu. Foi um susto, ele estava no Sul, ligaram pra gente, ele estava numa agência do Sul, lá na época, da Tramontina e tal. E aí, acho que nesse momento, assim, quando você perde alguém tão importante na sua vida, né? Você vê, putz, eu não tô aqui pra... A vida é real, né? Eu não tô aqui, eu preciso... Não tô aqui a passeio, né? Fazer o que eu gosto, né? Eu preciso lutar pelo que eu quero e tal. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser mídia. E era porque eu queria mesmo, e não só, né, porque o meu pai que era um orgulho, mas que era porque eu queria mesmo. E eu comecei a procurar emprego. Aí eu já era lá marketing, eu nem sei o que eu era na época, eu estava há pouco tempo em marketing. Fiz faculdade de pedagogia no meio, porque eu queria abrir doida, né? Isso até os 24. E aí eu tive uma oportunidade, eu comecei a procurar emprego e eu queria procurar emprego por mim mesma, sabe? Pelo currículo, pelo que podia fazer e tal. E aí o Paulo Schwery, na Upgrade, que era uma agência do grupo da Fischer na época, né? Aí ele me chamou. E o Paulo Schwery falou assim que eu podia trabalhar em publicidade, e eu gosto muito, né, Paulo? Se estiver ouvindo. Schwery foi meu grande mentor ali no começo, que me deu minha primeira oportunidade, né? Porque eu já não tinha mais 17, 18 anos, eu já tinha 24. E eu precisava ser assistente de alguma coisa de mídia. Sim. Né? Ele falou, olha, você pode vir, tal, mas você vai ser assistente da pesquisa de mídia e minha secretária. Eu falei, tá bom. Você vai ter que me ajudar a pôr as pessoas na sala, você vai ter que me ajudar com as minhas apresentações, atender minhas ligações. Eu falei, beleza, eu vou aprender mídia? Eu vou trabalhar com mídia? Ele falou, também. Né? E aí eu fui secretária do Paulo Schwery e ele também me ensinou um monte de coisa e assistente de pesquisa de mídia na Upgrade. E eu felizona ali, né, com essa oportunidade, mas também atendendo os telefones do Paulo Schwery. Já colocou o pezinho dentro da mídia, já. Eu falei, tô aqui, agora depende pertinho. de mim, né? Sim. Porque eu tinha um monte de coisa para fazer, porque ele era Sim. sei lá. Imagino, requisitado pra caramba. E eu precisava dar conta ali dele, de ajudar ele também, mas eu também tinha esse cargo de assistente de pesquisa de mídia, que foi muito bacana, porque você começa entendendo ali a base da mídia, né? E aí foi quando eu comecei ali na Upgrade, né? E eu achava que eu já tinha perdido um tempo, porque eu já tinha 24 anos e eu precisava correr para saber. E teve uma vaga, acho que fiquei um ano nisso. E aí eu teve uma vaga como coordenador de mídia. Lá na Upgrade, tinha Pernambucanas, Sé Supermercados, não sei se vocês lembram. Supermercados, caramba. É legal. Tinha Olhos Lisa. Não, Lisa ainda tem. Ainda tem. E aí teve uma vaga de coordenador de mídia no grupo do Sérgio Gentili, que também é muito querido, que foi meu chefe, e o Sérgio me puxou para mídia. E eu lembro que o Paulo foi pedir para o Paulo Schwery vai mexer nela, que tá indo bem e tal. E aí ele falou para mim assim também. E o Paulo Schwery foi importante na minha vida porque ele me fez
cair na real da vida, assim. Você vai, mas você vai ficar fazendo as duas coisas até eu arrumar alguém para pôr no seu lugar. Eu falei, beleza. Bem-vindo à Vou agência. Faço, tal. E aí o Sérgio, aí eu fui coordenadora de mídia do Gentili. Aí a gente ficou um tempo lá, um querido também. Aí já entrou de cabeça, diretaço. Aí eu tava muito na execução, né? E eu lembro que era varejo, um monte de praça, mandava fax, sabe? Você comprava sinais de TV ali, ó. Mas já pegou um cenário totalmente diferente do cenário do seu pai, Total, já era seu um disquete. Seu pai já pegava os ligrão de Marplan, você já tinha lá. Já era um disquete que a gente tinha do Ibope, do Marplan e tal. E aí eu comecei a fazer execução ali de Sé Supermercados, de óleos Cargill, sei lá, um monte de marca. E eu pedia muito pro Sérgio, eu falava, eu quero aprender a fazer, eu queria mesmo era fazer. Eu olhava e falava, meu, legal o que eu tô fazendo, tá, mas eu quero aprender por que é dessa forma. Então eu lembro que eu fazia muito do meu trabalho à noite, final do dia ali, porque era uma execução pesada, para durante o dia poder sentar do lado dele, ou da Márcia Cano, que era uma querida também, não sei se vocês conheceram, que depois foi vivo um tempo e tal, para aprender tipo, sabe, o tempo perdido de eu não saber o que eu queria, eu poder ganhar naquele momento, né? Doida, né? Que loucura. Doida, mas adorava. Porque a mídia, geralmente, você vai pra mídia e tem que explicar em casa o que é. Na sua casa já sabia. Não, todo mundo sabe. A Não, minha mãe devia ser um orgulho pra sua mãe de falar assim, meu, seguiu a carreira do pai. Minha mãe sabia exatamente, conhecia mais gente que ia falar, e fulano? Mãe, essa pessoa não fala comigo. Porque sabe nem que eu existo. Porque é o ciclo de convivência do seu pai. Você até comentou com a gente nos bastidores. Seu pai participou do início do grupo de mídia, né? Foi. Minha mãe conta, né, que o início do grupo de mídia foi ali um número de pessoas que estavam, acho que, numa situação de liderança das agências e que não tinha uma sede, que as reuniões eram cada dia na casa de um. Por isso que eu acho que as famílias também se conheciam, se conheciam, né? Até que foi crescendo e foi maravilhoso, tal, mas no começo era o começo, né? Era um negócio muito O Venâncio fala muito sobre o início do grupo de mídia. É muito legal, né? Mas se você não acompanhou o episódio do Cláudio Venâncio... É incrível. É uma aula. É uma aula. Eu assisti. A história da publicidade. Podia ser o tema do episódio. O Venâncio foi muito querido também, porque também tinha esse conhecimento ali. Era um baita profissional, conhecia muito e um querido, né? Não, e até hoje, né? Faz lá o encontro de mídias, que é um negócio muito legal, que ele faz com carinho danado. Ele faz. Não, é uma pessoa se orgulhar, acho que, no nosso mercado, né? Tem muitos, mas o Cláudio, sem dúvida, é um nome aí. Porque o que o Amigos do Mercado, de certa forma, faz hoje, né? Que é tentar reunir o mercado. O grupo de mídia nasceu com esse mesmo intuito. Né? Só que com foco ali na mídia, naturalmente, né? Mas de compartilhar conhecimento, de desenvolver. Não, exatamente. Né? Não, e os materiais. O Venâncio estava falando dos livros que tinha foram organizados. Coisa de fora. No começo eles trouxeram totalmente de fora. Não tinha o GRP, né? Exatamente. Aliás, de fato, é um pouco o que o Amigos de Mercado faz, né? Porque é tudo pro bem da comunidade do mercado, né? Do mercado publicitário. É muito legal. Vocês também têm que ter muito orgulho do que vocês fizeram, todos vocês. A gente tem. É muito legal. A gente fica feliz, porque essas conexões, elas acabam gerando frutos pro mercado pra como todo um todo. mundo. Exatamente. Pra todo mundo, né? É muito o que a gente encontra, às vezes, pessoas que falam assim, poxa, sabe que eu consegui uma recolocação no trabalho por conta de uma conexão ou seja, tem coisas muito legais acontecendo e a gente não sabe. Sim. Né? Só da gente ter criado um ambiente ali, putz, tá... Não, é incrível. É bem positivo. incrível. Não, tem muitos lugares que a gente vai que às vezes as pessoas falam, você é do Amigos do Mercado, né? Então, eu entrei aqui por uma oportunidade que apareceu lá no Amigos. Gente, isso não tem, né? Não. Assim, sério, emociona. você pensar nisso. O Delém, um beijo pra você. Delém querido. Ele é a pessoa do Amigos do Mercado dos idealizadores que fica mais à frente desse lance das recolocações, né? Fazer os matches. Eu recebo dele. E, ele se emociona de verdade. A gente se emociona também com a emoção dele, porque ele manda com uma felicidade tão grande e fala, olha o áudio que eu recebi. Aí a pessoa emocionada falando, cara, obrigado pela indicação, fui contratado hoje. Vocês são foda. Uma coisa, um bastidor sobre Amigos do Mercado, gente. A nossa página do Facebook pode ser alimentada por todos os sócios, né? E quem lê não tem ideia de quem é que fez o post, mas a gente, como administrador, sabe. Teve casos do Delém de férias nas Maldivas. Delém de férias nas Maldivas. A gente olha um post novo lá, tipo assim,
vaga de coordenador de mídia. Eu falei assim, puta, o Delin tá nas Maldivas postando publicando vaga de coordenador de mídia no grupo. Não, isso não, gente. É incrível. Não, É legal. isso, simples assim. Né? Ele fala assim, demais. cara, É ele demais. se emociona quando recebe a mensagem das pessoas dizendo, né, que Sim. se recolocou pelo link que a gente fez e tal. É animal. Não, e você pensar, né, que você pode fazer pelos outros é incrível, de verdade, assim, não, Não, é? o que a gente acha legal, assim, falando do lance colaborativo de todo mundo crescer, é quando você coloca um debate lá no grupo e você vê o cara da Record debatendo com o cara da Globo, mas num Sim. lance saudável, do tipo para o Sim. mercado. Sim, Sabe? sim. Do tipo, mas o que vocês acham disso? Aí tem um assunto. Meu, você vê duas agências comentando. Várias vezes eu já vi em grupo, uma pessoa perguntando de agência de outra, falando assim: eu preciso saber de um software que faça isso. Alguém já precisou em alguma agência? Sim. Aí a agência responde, fala: olha, eu já testei esse software, é legal, não foi muito bom porque eu precisava, mas me parece que porque você precisa é legal, vai Não, atrás. É incrível. Não, fora a sessão de parabéns, né? Falei, O lance ideia. colaborativo. A Dani viveu isso Nossa. recentemente, né? Quando você é promovido, sai uma notícia no meio mensagem, né? Aí bomba, né? É Falei, muito bom, é muito legal. Você vai vendo os... E é muito legal você sentir esse carinho, né? Acho fundamental, assim, porque o nosso dia a dia é tão terrível, assim, num sentido de desgasta e você é consumido, que quando você começa a ver os seus amigos ou pessoas que você não fala há muito tempo, lembrarem de você e te darem um parabéns ou te darem, sei lá, te falar qualquer coisa, é muito... Pra mim, isso é... Não, e outra coisa, Mas vale a gerações. pena. Você estava falando do seu pai que veio e tal. Eu conheci a publicidade através da minha irmã, que tem 20 anos a mais que eu. Desde sempre foi executiva de vendas da Folha do Estado, da Abril. Hoje está na Editora Globo. E o moleque vendo ela correr, ganhava dinheiro pra cacete. Lançava Paraty, tinha Paraty. Falava, nossa, meu irmão, tem uma Paraty. Você, isso aí. Sabe? Não. Eu falava, caraca. Não, e outras, lá botava pra cacete, sabe? Sim. Saía lá com blazer e tal, mas, meu, vendia, conhecia um monte de gente foda. Enfim. E, meu, eu ficava orgulhoso disso, Claro. sabe? Eu já tinha esse lance. E aí, quando eu entrei no Diário de São Paulo, eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham trabalhado com a minha irmã 20 anos antes de Incrível, eu isso é trabalhar com incrível. essas pessoas. É. Pô, trabalhei com a tua irmã na época da Folha. Giba, Zé Luiz, Valtinho. É muito Sabe? legal porque as pessoas têm carinho, né? Então, Ainda bem, são aí pessoas eu do falei bem. assim, caraca, meu, eu tô trabalhando com a galera que trabalhou com a minha irmã, sabe? Um É monte incrível. de cara fera do mercado. Então isso é legal no mercado. É. Você entendeu? São as gerações que passam que, puta, seu pai trabalhou com a minha mãe, não sei o quê. Ou minha irmã trabalhou com você. É muito legal. Isso é bacana. É muito bacana. Eu lembro quando eu fui... Não sei se eu posso falar agora, porque vocês não estão me perguntando, mas... Pode falar. Eu lembro quando eu entrei para trabalhar com Colgate. Porque Colgate era uma marca que tinha na Denison, né? E eu me lembro que eu ouvia muito falar da Colgate. Na minha casa, quando eu falava Colgate... E eu falei, meu Deus, eu tô trabalhando... para Colgate, né? Foi quando eu e a Paty a gente trabalhou juntas. E a primeira reunião que eu fiz lá, eu entrei numa sala de reunião lá enorme que tinha na Colgate e tinha um quadro. E esse quadro era de um índio, né? E era de um cara que foi o presidente da Denison e eu tinha o mesmo quadro na minha casa. Que chamava Sepp Banderek, essa pessoa. E eu entrei e falei, nossa... É um bom sinal. Legal, né? Você conseguiu. Você já fica, né? Eu falei, nossa, e sabe esses sinais que a vida vai te dando de que era o mesmo quadro, porque ele tinha lá um número 10 de não sei quanto, sei lá. Sim. E aí eu tive também, eu falei, olha, um bom sinal, uma boa energia, e a coisa, ela tá unida, né? Sim. Parece que as coisas vão se ligando, tão ligadas, né? né? Ligadas. Não, é muito louco você revisitando as suas referências, né? Vai te remetendo a coisas, né? Muito. Marquinhos, antes da gente chegar mais pra atualidade... Você viu que tem uma bola aí? Então, eu ia te perguntar, vai ter uma peleja depois aqui? Você viu aí? Hã? Muito bom. Muito bonita essa bola. Aliás, não tem só aqui, tem um monte na estante espalhada também aqui. Presentes, giftzinhos aqui. E aí, do você pessoal- sabe por que tem essa bola aqui? O pessoal da Warner mandou pra gente. Uau, Warner hein? Bros. Discovery. Demais, Muito hein? bom. Cada vez maiores, né, minha galera? Muito orgulho. Mais um apoiador aqui do nosso Papo de Amigo, né? A Warner, que Sensacional. já esteve com a gente em outros projetos, agora aqui no Papo de Amigo, porque eles vieram trazer aqui o recado da Champions League. Né? O seguinte, ó, Warner Bros. Discovery é a casa da Champions League há 7 anos. Então, se você é apaixonado pela Champions, certamente você passou por lá. Né? Ela leva a cobertura esportiva e as marcas para um outro patamar. Você, quando a gente fala de Champions, você está com aquela musiquinha na cabeça já. Então, exatamente, ó, mais de 20 milhões de pessoas passaram pelas plataformas da Warner Bros. Discovery para assistir os jogos da UEFA Champions League 2021 e 2022.
tá? No ecossistema deles completo de marcas aí com conteúdo cross-channel, com conversas conectadas com todos os públicos em todas as plataformas, integram esportes, entretenimento, kids, games, música, filmes e séries. Tá? Aliás, Gigante, hein? Lançou até um... Hoje a gente está gravando, mas ontem teve um episódio novo de Game of Thrones, da série que continua depois do... Que, na verdade, ele volta ao passado, sabia? Ah, é? É. Eu não assisti Game of Thrones, cara. Também não. É muito bom. Não, eu já sei que é muito bom, não assisti. Mas, ó, vou voltar, Champions. É o seguinte, ó, a conexão deles com a audiência fortalece uma cobertura aí 24/7, emocionam a torcida com narrações inesquecíveis, são 86 jogos exclusivos pela TNT e pelo Space, tá? E cobertura exclusiva pelo digital, tanto no Facebook quanto no Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Twitch e TNT Sports também. Projetos customizados, né? Esse é o core deles. Aliás, se inscreveram muita coisa no Elan, né? Você lembra? Lembro, e Exatamente. cada case top que escreveram teve lá, case hein? de Heineken que ganhou também. Foi muito legal, muito legal. Ó, integram conteúdo de Champions com conteúdo das marcas, né? A maior Champions de todos os tempos é na Warner Bros. Discovery, que nos deu esta bolinha. Muito bom, hein? Top demais, Boa. top demais. Muito bom, muito bom. Eu Você gosta coloquei- de... não deu tempo Você aqui, gosta ó. de futebol? Eu podia ter... Eu não acompanho muito, não, viu? Eu gosto do Coringão, Muito mas bom. também não acompanho tanto. Olha lá, Coringão. Vamos criar uma polêmica aqui. E eu ia joguei colocar- futebol quando eu era menor, assim, eu gostava de jogar futebol. Aí eu me- Ah, homenagem a música, exatamente. Você viu? É agora que... A Agora que o única YouTube, Champions League, é Marcão. agora que o YouTube derruba nós. Não derruba nada, é só um trechinho pra ilustrar. Mas Champions League onde que é? Na Warner Bros. Discovery. Muito bom. Galera, Ficou aí, muito hein? bom. Adorei a Valeu, bolinha. show de Boa. bola. Muito bom. Não, mas o futebol, ele tem um poder de engajar muito as pessoas, né? Muito. Né? E Champions tem toda uma aura, né? Lembra Heineken? É uma né? grife, né? Vem Exatamente. crescendo né? muito, É uma né? grife, Tá né? grande o negócio, né? Não. O interesse. Enfim, vamos voltar aqui ao nosso papo. Onde estávamos? Também Aí, não sei. André, não, eu lembro. Andréia já falou que já tinha assumido de vez a parte da mídia. sim, mas vamos voltar à Paty. Então, que aí, Paty, a eu gente tá quero falando falar dos primeiros passos. E aí, por onde você saiu caminhando aí, Paty? Por onde eu caminhei. É. Aí eu fiz. Entrei no último ano da faculdade no Ibope. Aí me efetivei, fiquei no Ibope. E aí eu comecei a atender as agências, dando treinamento das ferramentas de mídia do mercado. Que legal. Então, primeiro que eu tive uma escola incrível, aprendi a usar todas as ferramentas. Eu falo pro pessoal que trabalha comigo hoje em dia, eu falo, gente, eu usava o Telereport, que era antes do MW. Hoje já tem o Insta. E aí eu aprendi, né? Então foi muito legal. Assim, aprendi muita coisa. Trabalhei com uma equipe incrível, as pessoas muito legais. E aí comecei a visitar as agências para dar os treinamentos. E atendi a WPP, enfim. E eu lembro que quando eu ia até a Young, eu amava. Era a Regina Caldeira, beijo Rei Caldeira. É. O Gui, a Cris Lozano, Gui. que trabalhava lá na época. E quando eu ia na Young, eu sentia o Bola. Gente, Bola. a galera era muito legal. E aí Nossa, eu Dá falava, pra Eu dizer, mas eu atendi estou a chegando Young, na foi- agência do Roberto Justus. a lá. agência Não. do Roberto Fora o Justo. glamour. Quando eu chegava lá... Nossa, tinha a Leandra Azevedo, Nayara Azevedo, Bola. Nossa, a eu Young tinha um sentia uma timaço, energia meu. muito Sim, legal. era E eu mesmo. falava, vai ter uma vontade de vir trabalhar aqui. Quando tiver uma oportunidade. E aí começaram a surgir as oportunidades. Aí eu tive essa chance de trabalhar na pesquisa de mídia da Young. E fui para pesquisa. Na época, a Cris Lozano era a minha... Beijo, Cris. Era a minha diretora. A Cris agora não está mais no mercado, está fazendo outras coisas. E daí eu entrei no mundo de agências. Foi aí que eu conheci a Paty. Foi Ô, aí Paty, que a deixa gente se eu contar um conheceu. episódiozinho meu na Young. Não, imagina eu, Lu. Cara, Chegou lá, tá né? parecendo Forrest Gump, hein, velho? Pra tudo tem uma história. Quem que fala isso? Outro dia alguém Não, falou não, que eu pra falei, tudo... pra tudo É uma tem pessoa história. vivida, Não, mas né? pra tudo ele tem uma história. O Pra tudo tem uma Crespo falou, história. o Crespo não, falou. O Crespo E aí falou. é o seguinte, eu chego lá, eu e Ana Paula Boulos na Young, né? Aí é o seguinte, né? Ana Paula Boulos, Ana Paula querida. Boulos, Trabalhou com a minha irmã. Essa eu não Ah, sei. ela é Trabalhou com a minha irmã e quando eu tava querida. no diário, ela trabalhava no Globo. Aí, Incrível. qual que era o negócio? Eu falei assim, meu, a gente precisa estacionar dentro da Young. Cara, estacionar dentro da Young é um negócio muito difícil.
Daí eu falei assim, e aí, como a gente trabalhava no Globo, é o seguinte, só faz o cara acreditar que você trabalha na Globo, não no Globo. Só muda o artigo. Só cara, muda- então é Globo. o seguinte, quando ele fala assim, de onde você só fala Globo, não fala o Globo, É. só Globo. Eu entrei e tal, né? A Ana Paula do meu lado, tudo bem. De onde você é? Globo. Tá. Quer falar com o quê? Quero falar com a Inajá. Não é a Inajá, é o Inajá. O Ina, né? É, Ina foi não meu é a chefe. Inajá, é o Inajá. É o Inajá. Aí, E deixaram? Você conseguiu? deixaram. Eu entrei pra sempre lá. Deixaram de dó. Falaram assim, o cara não sabe nem o nome também. Vai indo. Deixa ele entrar. Nunca parei na rua, hein? E era Yang. dureza parar Eu- ali. É. Não, eu parei na... Não, nas últimas eu parava lá dentro já, mas durante Não, um bom nunca tempo eu parei parei. fora. Não, ali, cara, você... Ali era dureza. mas Eu parava fazer na... amizade Tinha um Del mesmo. Boni do lado. É, o Del Boni, laboratório. Fleury também. Fleury. É. Fleury. Eu parava na ruazinha do Fleury ali, mas depois das últimas reuniões que eu fiz E com a atendi. Yang... Atendi eles, até porque, depois de um tempo, né, você lembra muito bem dessa época, Deia, eu não atendia a Yang. Eu atendia Bradesco em todas as agências. Então eu tinha que ir lá só para falar de Bradesco. Eu acho que a gente teve Foi mais nessa- contato na Neogama, né? Exatamente, foi É. nesse período mesmo. Eu atendi anel também. Mas era no E aí, começo, cara, voltando ao seu trabalho na Yang. Aí eu entrei na área de pesquisa de mídia. Na época a VP era a Lu Schwartz. Foi lá que eu conheci a Déia. Amada Caramba. também. É. Muito. A Lu é queridaça também. né? Ela é mesmo. A gente E- ama todo mundo, né? Não, a gente tem não, muitos mercado amores. é- Mas é verdade. Mas é muita tudo gente bando legal. de mesma pena, André. É. É porque todo mundo se dá bem, é porque todo mundo é, É verdade, parecido. é. Entendeu? É verdade. Não, tem uma coisa que até assim foge um pouco do que a gente está falando, mas eu acho que eu dei muita sorte de trabalhar com muita gente boa. Eu também. De bom coração, pessoas legais, sabe? Putz, isso é bem. Eu dei uns azares. Inspiravam, né? Pessoas que A inspiram. maioria foi bom. Não, a maioria. Pessoas que inspiram. É verdade, assim. Aí eu conheci a Déia nessa época, você cuidava acho que de Perdigão, não era? Perdigão Déia? Internacional. Vocês se conheceram na UOL. Yang. Na Ela era Yang. pesquisa. Eu Eu falei, era eu vou colar pesquisa. nela, É. porque ela é Eu maravilhosa. não tinha um cliente. Eu trabalhava muito. Então vamos lá. Muito. Era job a Que ano job. que a gente tá falando? Ai, vai Não, começar. só que ano? Tava falando de 2000 e... 6, pá. Acho que 7. É, É. 7. Acho que 2007. Porque vocês estão falando do bola e tal. Meu, É. eu comecei a atender, eu trabalhei no Diário de São Paulo em 2006. Em 2007 eu atendi a Yang. 2007, a gente tá falando. Posso contar uma história do Bola rapidinho? Claro. Olha, ótimo. alô, bola! Bola, Mas parece o boleta. Bola, terrível, né? Terrível, assim. Cheguei também da Yang. Já conheci o Bola, ele tinha uma calculadora de bobina que ele usava ali, que ele fazia as contas e tal. E eu fiquei grávida na Yang. E toda quarta-feira, coisa mais linda, toda quarta-feira, que era o dia de aniversário de semana, meu marido me mandava flores. Que Todo dia que romântico. é uma Que legal. coisa boa. Coisa né? boa ou coisa boa? Aí o Bola, terrível, o que ele fazia? Ele pegava as flores lá embaixo, chegava na minha mesa e falava, toma, como se ele tivesse... Andréa, pra você. Eu falava, Bola. Toda semana quase, ele corria lá embaixo pra pegar as flores. Bola não existe. É um figuraço. Querido, é. Ele Ó, é bola muito ficou fofo. trabalhando ao PR, no patrocinador. Foi. A gente almoçou juntos. Eu já, Sério? recente, ele tava na UPL. Não. Continua essa história que eu parei ela com a do Imagina. Bola. Mas E aí? Não, foi. Aí eu atendia todos os clientes. Era um atrás do outro. Então, assim, entregava um job, pegava outro. Entregava um trabalho, pegava outro. Era insano. Dados. Só pesquisa, Pesquisa de de mídia. mídia. Só ajudava nas análises e tudo mais. E aí eu sentia um pouco de falta, né, de ver o depois, né? Porque eu não participava das reuniões, eu não entendia muito o que acontecia na frente com o cliente nessa época. E aí o que aconteceu? Começou a ter muita demanda de Colgate. Era a Valéria Pet, Thiago Franzão, Thiago Franzão. que estavam no grupo de mídia de planejamento de Colgate. Aí começou a ter muita Colgate. Daqui a pouco eu vi, eu só estava fazendo pesquisa de mídia para Colgate. E aí a Val me fez essa proposta. Falou, Paty, para trabalhar com planejamento em Colgate, com essa base de pesquisa que você tem, vai ser lindo. Vem para cá. Daí eu fui. Aí migrei, né, então, de pesquisa de mídia para planejamento de mídia. E depois aí eu recebi a proposta para ir para Colgate. E aí eu fui pro marketing da Colgate. Aí eu mudei um pouco do lado de agência. Virou cliente. Foi minha cliente. Eu tive uma Saiu, passagem. saiu do lado da agência, foi virar Saiu sua de minha cliente. colega para ser minha cliente. Antes de ir direto para Colgate, né? Até como a gente era agência da Colgate, eles não
não ia direto. Na verdade, eu tive uma proposta para voltar para o Ibope. E aí eu fiquei um pouquinho lá, só que a pessoa... Trabalhar na Colgate sempre achei que, putz, muito legal, né? Uma empresa muito bacana. E aí surgiu uma oportunidade de repente, que a Helena, que trabalhava lá junto com a Paula Tomazini, se a Paula estivesse vendo a gente, hein? Mas a Paula não tá vendo a gente, eu acho. Ah, mas que a Paula vamos tá. mandar Não, pra mas ela. lógico, a vai história. mandar. Já manda um recado pra ela aqui, ó. Paula Tomazini. Paula, a gente vai mandar pra você esse vídeo que você merece. Aí a Paula me ligou um dia, tava no Ibope 1 mês e pouquinho, tinha acabado de sair. Falou, Paty, eu vou conseguir montar uma equipe de mídia aqui no Brasil, que não tinha. Cara, que legal. Eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei, mas eu acabei de entrar aqui no Ibope. Ela falou, não, mas eu vou dar um jeito. E aí deu super certo. E aí fui trabalhar com ela no marketing. Aqui na Colgate. Melhor né? cliente. Colgate Brasil. As duas. Imagina. Então, temos Aí- muitos clientes muito bons. Mas, Não, essa época, imagina. Não, e aí foi muito legal, porque aí depois de um tempo que eu estava, né, como cliente, teve uma mudança na cadeira da agência. E eu lembro quando vieram me perguntar. Não, a diretora que vai vir agora chama Andréa Budi. Você conhece a Vem. acredito que é a Andréa Budi. Porque eu falei, eu conheço, ela é ótima, maravilhosa, pessoa incrível, super competente, que legal, não sei o quê. Então já fiz tudo, putz, que legal. E aí foi nessa época que a Déia se foi reencontrou, minha agência. Que legal, Eu estava né? lá no marketing da Colgate. Nada como se entender, né? Meu, era incrível, né? Porque Esse conhece já é muito de mídia. diferencial, sim. Conhecem muito de mídia. Não, então- já tem o feeling, E né? O fato de facilitava, já ter trabalhado né? junto. E tem a sinergia do Facilitava da muito. profissional, né? Foi bem legal, foi muito bom essa época. E aí ficou Colgate, quanto tempo você ficou? Aí eu fiquei Colgate, mídia de Colgate, quase 5 anos. E aí o que aconteceu? Aí olha só como é bom ser um bom cliente, né? Da agência, né? Ser uma pessoa legal. Quando a Paula me chamou, ela falou mesmo, é até engraçado, eu citei sem pensar, que ela estava conseguindo montar a equipe de mídia do Brasil. Em 2015, eles fizeram uma revisão das estruturas e todo ano, quando tinha o meeting global, ela falou que os colegas dela perguntavam para ela, por que eu não tenho uma Paty? Porque ela, não, Paty, me ajuda aqui, Paty faz isso, não sei o quê. Ela tinha a Paty e eles não tinham uma estrutura. E eles fizeram essa mudança e os outros países não tinham estrutura de mídia dentro da empresa. A estrutura de mídia era a agência. E aí eu voltei, e daí eu ia sair da Colgate, porque não ia ter mais a minha posição dentro daquela estrutura, naquela época. Aí eu tive a oportunidade de voltar para a agência, para trabalhar com quem? Com a Andréa Olha, Budi. que legal, mas pra Young ainda? Aí eu Foi, era voltei, Red Fuse, aí já né? era Red Fuse, já era Boa. um núcleo específico, dedicado. Eu lembro quando você parou. Aí eu voltei, aí eu falei, Andréa Budi, você vai me aceitar para ser Falei, só vem. você no sim. seu Pergunta time? difícil, né? Paty, quando amanhã? Se quiser começar hoje. Aí foi Pergunta isso. difícil, hein? Aí em 2015 eu entro, aí vou para Red Fuse, aí é um capítulo, né? A gente ficou o quê? 5 anos acho que ali? é um capítulo, né? A equipe da Red Fuse. Top. Inesquecível. Incrível, Uma assim, família. Uma família. Acho que... Isso aí a chegou gente até o quê? comenta. 2020. Até 2020, 2020, pré-pandemia. Pré-pandemia. Foi pré-pandemia, o dia que você me chamou naquela foi. sala. Na verdade, eu lembro até hoje quando a Paula Tomazini me ligou e falou, Déia, eu acho que eu tô com uma questão aqui da estrutura, né? A gente não vai mais ter uma estrutura no Brasil. Eu tava pensando, eu falei, Paty. Falei, não, beleza. Que Você não respondeu, eu já disse que te amo hoje. Paula, ajoelho. Foi quando a Paty veio, a gente ficou 5 anos juntas ali. E quando eu saí da Red Fuse, a Paty ficou no meu lugar. Olha que legal. Caramba. É. A gente chegou a fazer reunião com vocês duas. Né? É verdade, Sim. a gente tava Foi. conversando a respeito disso Sim, A gente tava logo que a falando. Paty chegou. Foi. História especial. É. né? Bom, Super. paramos com a Paty em 2020. Andréia, Que e aí? ano que falamos? André te voltou antes. 1985? Né? Acho que até antes de você trabalhar na Nelgama, onde você trabalhou? Então, na verdade, o meu primeiro trabalho em mídia, né? Eu tinha Yashen Chong em Deca como marketing. Aí eu fui para Upgrade. Da Upgrade eu fui para Nova SB, fiquei 1 ano. Não vai saber. Caramba. Mas você trabalhou com alguma coisa de governo? 1 ano. Caixa Econômica Federal, CDHU. Fiquei lá 1 ano. E aí eu fui para Young, que foi o Zé Rubens, que me contratou. E tava a Lu Schwartz lá, também Zé muito querido. Aí eu fiquei na Young, eu acho que eu tenho um ciclo de 5, 6 anos entre os agentes. Mas é meio padrão isso. Aí eu fui, a Lu aí eu saí de lá, fui pra Nelgama,
que foi onde encontrei nosso querido. Exatamente. Onde Neo Gama. Onde temos várias Eu histórias. lembro da Ju Chequim. A Gil tá comigo E hoje. tinha um que era... Esqueci o nome do mídia também, que era super famoso. Mas que eu do tenho que- Gini. Rodrigo. Teve o Não, Rodrigo, tinha que o era de Yuri, leve. não. Yuri Maia trabalhou Yuri- também com a gente, Yuri, ali de Yuri, Bradesco. é. Gente boa Yuri, demais. Bradesco, gente E boníssima. muito, muito. Trabalhei Gente com ele na Yang boníssima. também, É. nessa nossa Eu primeira lembro muito da temporada. Ju Chequim e do Yuri na Tá, então, Bradesco. quem indicou o Yuri pra Gil fui eu na época, porque o Yuri trabalhou comigo na. É tudo mesmo, né? Não, mano? ele é muito querido. Ó, Muito tudo gente junto, boa. Conta né? um A Gil bastidor também. sobre o Amigos. Sabe quem sugeriu que o Amigos deveria ir para o Facebook e ele passa a ter Durante um ano a gente juntou 200 e poucas pessoas no WhatsApp. Quando a gente vai para o Facebook, em um dia juntou 500, 2 mil em Caramba. uma semana, 5 mil em um mês. Por indicação do Cristiano César, Que era Renault que era Renault. na Neogama. Né? Que ele falou, legal. Marquinhos, eu tenho um grupo de moto aqui e tal, não sei o que. Ele Nossa, que deu pode essa crer, dica. Renault era Neo Queria Gama, onde ele né? tá? Faz tempo Não também. faz um tempo que eu É. não falo com ele. Ele foi tudo quanto foi montadora. Escreve no chat, você tá vendo como, quem que a gente quer saber? Por onde anda Cristiano César? Eu Cristiano acho que o César. sobrinho dele, o primo dele, que é o Caio César, que trabalhou comigo na Trive, eu posso perguntar onde está o Cris, vamos- porque é vamos dele. encontrar. Vamos ver, Cristiano César. Querido também. Eu trabalhei com ele na Neogama naquela época. Mas aí eu fui pra Neogama, da Yang fui pra Neogama. Da Neogama voltei pra Yang com Red Fuse. Da Red Fuse. Não, é. Da Red Fuse foi pra Trive. Numa posição importantíssima agora. Com um cara queridaço. Com um querido, que é o André França, que Meu eu admiro André França. muito. Meu, A deixa eu Paty falar. também. André Contei França. aqui nos Será que o André bastidores. França vem aqui se a gente chamar ele? Ah, ele vem, ele é muito gente boa. Ele vem. Meu, eu falo para as pessoas. É o presidente E aí, da... e o Reload Não, foi legal, aí- o Reload, o evento do MMA foi muito legal. Agora o André França me dá a mão pra me encorajar, pisar no piso de vidro. André, amo você, cara. André, Você é um ser humano diferenciado, Ele cara. é mesmo. confia no vidro. Ele né? falou assim: me dá a mão aqui, vai, e depois me dá o celular pra eu tirar uma foto. Eu nunca vou esquecer de você na minha vida, cara. Foi Na marcante. minha vida. Na minha vida. Não, Paty trabalhou na Macan também. Também. Não, uma cama baita, sempre foi uma baita casa, né? Sim, sim, sem dúvida. Sempre foi uma baita casa, uma agência com várias pessoas queridas, desde a época da Loaf Green lá, que eu atendia a Macan na época do Diário. Em mídia, a gente, né, tipo, referência mesmo, né? O Hugo também, o Hugo tá Também, também. muito presente também no Amigos do Mercado. muito Enfim. presente nos nossos grupos. Eu fico muito. Ele durante muito coloca, tempo, na hora que a gente apresentava, assim, o nosso grupo, inclusive o Hugo Rodrigues Salão. Hugo. Não, o Hugo Legal. participou Da premiação da do Prêmio Amigos do Mercado. premiação. Né? Aliás, não sei se eu te contei, Paty, mas a primeira vencedora do Prêmio Amigos do Mercado na principal categoria foi a Luciana Schwartz. Que legal. Eu acho que eu É. lembro. Era amiga do disso. mercado. Eu lembro também. Acho que eu lembro disso. Lembro. Dessa, da primeira edição lá foi a Lu. Que legal. Né? Sempre. Ela é muito querida, meu. Não, e você estava falando lá da época da Yang. Então você trabalhou na época dele no período do aprendiz, eu acho, né? No período do aprendiz. Eu Caramba, lembro que era uma pressão no outro dia de manhã Pra para avaliar. ele pegar a audiência. Aí, às vezes, ele queria ver algum minuto, era uma Era com pressão. você, né? Eu lembro que era, Era ela, é? Era eu, a Regina, era mais a Regina. A Regina hoje está na canta. E era uma coisa assim, não. Roberto, que audiência, Roberto, que audiência, Roberto, que... 10 horas que saía o banco. 10 horas, 10 e 1, sabe? Assim, tinha que ter. Todo mundo falava, você trabalha com o Não, Roberto? era- E ele é assim mesmo? Como ele se é. a gente tivesse, né, alguma proximidade. Não tinha, mas as pessoas falavam, nossa. Ah, mas eu acho que só, assim, às vezes... E depois o com a legado Viviane. fica- Viviane foi pra lá. Também. né? Sim. Mas assim, ele imprime muito dele ali na agência, né? Então assim, Sim. por mais que você não sente na mesa dele toda hora, ou não tome um café, não tome uma água com ele, existe muito dele ali no ambiente, Não, né? e sabe o que eu acho Sim. legal? Que ele ia mesmo todos os dias, né? Não era aquela Sim. coisa de, ele... Não, ia. Não, ele tava lá e a gente via bastante, né? Muito legal, né? Não, e muita gente do aprendiz estava lá. Porque a Viviane acabou indo pra lá. Tinha. O próprio Walter Longo também ficava Meu ali no Walter dia a Long é dia, um né? cara que, meu, Não, e quem eu tenho uma ganhava admiração ali ia absurda. Assim, eu também, acho ele um né? cara Ia. high-tech total, assim. Não, super inovador, super à frente. É que assim, quando eu tava na Yang, eu era uma supervisora de mídia. Eu era E a- assistente, coordenadora. supervisora, de acho tudo. também. Não, então Depois não é eu que fui- mas a gente não tava ali naquele meio deles nas reuniões que deviam ser fantásticas ali, Não. com o Walter Longo e tal. Mas eu lembro que ele fazia um push muito grande para uma inovação e para
pensar diferente, formatos diferentes. Ele não gostava de ver cronograma de mídia, né? E a gente falava, precisava mostrar um Excel aqui também, porque a gente, né? Disso. Então tinha um push muito pra gente pensar diferente, muito vindo também do Walter Longo. Ah, muito legal. Não, é muito bacana. Eu lembro que eu encontrava muito com ele no Caboré, porque a mesa da Young era sempre muito na frente, e a mesa do Globo também, porque ele era patrocinador. Sim. Então já era meio que vizinho de mesa, as posições não mudavam, né? E era a oportunidade que eu tinha de conversar com ele. Né? Que foi onde eu tirei, onde também eu conheci, né? Onde eu pude tirar uma foto com o Oliveto. Também foi no Caboré da vida. Só Walter nos Longo, top, uma vez vocês né? podem- Vai tirar uma foto com a gente hoje, Já, Marina? Como é que todas as Vamos fotos. tirar, por favor, depois Walter do Longo respondeu um Oliveto, tweet do meu um Roberto. dia. Muito Marquinhos, bom. quer aproveitar a brecha para entregar mais um É o merchan? seguinte, ó, Young me lembra que era a agência que tinha um elevador dentro dela mesmo. É. Falou de elevador, vou falar, sabe do quê? De 4P Mídia, um parceiro novo. Muito bom. Os parceiros novos aqui, ó. 4P Mídia, coloca na tela aqui. Aê, Ó, 4P Mídia. show de bola. Foi patrocinadora do prêmio no ano passado e agora também tá com a gente aqui no Papo de Amigo. Sensacional. O que eles fazem, Marquinhos? Conta pra mim. Mídia em elevadores. Elevadores não, mídia em condomínios, porque ele fica no térreo, né, antes da pessoa entrar no elevador. Ó. Porque daí naquele momento que você está muito próximo ao elevador, né? Mas vamos passar o textinho que ele me mandou aqui. Vou Boa. passar esse recado aqui. Entrega ó. porque eu não quero para compensação de mídia, hein? Olha lá, ó. Tem que ser em 2. Sabemos que de mídia OH você entende bem, né, Lu? Mas se você procura rentabilidade, frequência e exposição em exclusividade em prédios residenciais, você precisa conhecer o pessoal da 4P Mídia. Né? Tudo isso numa mídia só. Eles têm telas de 32 polegadas, tá? Que ela fica ali no formato vertical, né? No formato full screen, né? Fale agora mesmo com o time da 4P Mídia. Eles deixaram até o telefone aqui. Então já vamos dar. Eu vamos vou falar, na mas o pessoal tela. coloca na. Você deve estar vendo na tela aqui, mas eu vou lembrar. O telefone lá do pessoal é 93719-5574. 3719-5574. Olha lá, você fica fazendo um Gente, vídeo, vocês você estão não viu muito nem o bons número. nisso, sério. Eu decorei o Muito número. bom. Muita sinergia. É muito bom, eu adoro fazer merchan. Repete o número. Não acho que você tem, não. Todo talento sério. Repete o número, Marquinhos. Ó, o número 93719-5574. Pegou aí? Que beleza. Anotou na Manda tela? um WhatsApp pra eles lá. 4P. Pô, muito bom, muito Fala bom. que você viu aqui no Amigos do Odé, se Mercado. você gostou, manda uns merchan pra cá que a gente faz. Não, já sabemos quem vai gravar. Exatamente. Ó, a gente tá indo viajar. A gente podia conseguir com a TAM, o merchan da TAM. Exatamente, eu falar com a Sabrina, né? Precisa falar com a Sabrina. ó. Sabrina Salgado. Ó, pra você. Tá me devendo um café, a Sabrina. Tá corrida pra caramba aí. Sabrina, muito gente boa. Né? Veja depois o episódio da Sabrina, é muito legal. Você já bem- viu, né? Eu É. vi. Não, Foi da o que a Sabrina. Ju me mandou como. Não, o episódio tá muito legal. legal. Tá muito legal. Muito. A gente anda de carro, pode mandar também um carro da GM pra gente. Só, né? Pode mandar né? Sabe, eu sou vizinho da Gêmea. Equinox. Sério? Sério, eu moro muito do lado. É mesmo, eu fui lá outro dia. Longe, né? Marquinhos Caetano, viaja né? todo dia. Mora ali do ladinho ali. Mas entregou Quando, bem pra no final de 4P, semana, viu? quando eu ando de bike, eu passo em frente, inclusive. É, grande lá. Eu fui lá já. Não, São Caetano meio que gira em torno. Dentro do prédio da prefeitura tem o logo da GM. É, porque É? tudo ali, né? Exatamente. São né? Caetano é uma Santana ali também nessa seção, né? Exatamente, ali, enfim, uma cidadezinha gostosa. O duro é que é longe, né? O duro é que é mas longe, tudo não bem. pode chover também. Não, é longe pra quem trabalha pra cá, mas quem faz tudo pra o lá. que é longe? É relativo. Eu moro né? na Granja Viana. Exatamente. Muito bom. Lu, em que ano estamos na nossa conversa aqui? É. Não, agora a gente já tá no ano 2020, que ela Foi já e voltou tava de ano. antes da pandemia, tava na Red Fuse, e a nossa querida Dé também tava já chegando aí por esses anos de 2020. Estávamos lá. Eu preciso falar que foi no dia que o escritório ia fechar. Lembra, Dé? Por causa da pandemia. Acho que 16 ou 17 de março de Sim, 20. sim. Ela me mandou uma mensagem e falou: Paty, amanhã vem. Porque a gente já tava meio que vai, não vai. Amanhã vem, todo mundo vem pro escritório, amanhã eu quero que você venha. Pra ela me chamar numa salinha e falar: olha, Veja bem. então, eu recebi uma proposta. Legal, acho que, né, bacana e tal. E você vai ficar no meu lugar. Sabe Nossa, esses meus vai entrar a problemas aqui? pandemia? Sabe assim?
Então, os meus problemas agora são os seus. Pô, tá vendo essa batata aqui? Segura aí, Paty. Não, Segura a olha, batata vou aí. falar, a gente, né, trabalhava muito próximas e tudo, É. e eu sabia do tamanho da batata, né? Eu falei assim, gente do céu. E aí veio a pandemia. Eu falei, nossa, Foi. e aí a ideia foi, né, O- pra trás. O escritório da Red era, eu não lembro, era no mesmo lugar da Yang, na Marginal? Não, era na Não. esquina Pinheiros. Eu do fui lado lá. do metrô Fradique. Na esquina da Fradique com a Rua dos Pinheiros. Do ladinho do metrô. Bem é. do ladinho do metrô, aquele prédio de esquina. Fradique Coutinho com os Região Pinheiros. É, do lado da maravilhosa. Logan. A Logan é ali. Né? A Logan é ali. Região Melhor lugar. incrível pra tudo, A VML né? Tudo ali perto. também. Era, né? Agora tá no Era prédio ali, da né? Yang. É. Não, eu tô falando isso porque eu acho que durante o momento da pandemia até alagou a Yang, né? Não teve acho que Sim, chegou a sim. inundar Acho- lá. Ah, foi Acho que foi foi até antes. antes. Foi É. antes Foi da antes da pandemia. pandemia? Foi bem Eu lembro que teve uma Mas a gente não inundação. tava lá. A gente tava na... A gente Na tava Red, lá já. a gente tava lá em Pinheiros. É. E aí assumiu Aí eu o assumi. pepino. Exatamente, a Red Fuse. E aí eu fiquei na Red Fuse até janeiro de 21, quando eu recebi uma proposta do André para trabalhar na Macan. Caraca. Aí eu fui para Macan, fiquei um tempo na Macan, só que aí tinha uma questão muito específica que era da unidade de Brasília. E estava bem... A pandemia estava desgastando muito, eu tenho 2 filhas, enfim, muito trabalho. E eu resolvi fazer uma pausa, fiz uma pausa, né? Conversei com o André, fiz uma pausa e aí voltei para o mercado no final do ano passado, na OGV WMS, que é onde eu estou até agora. Ah, que legal. Show de Foi- bola. Esse é o caminho. E tá em mídia. Em mídia, sempre em mídia. Dessa mudança de pesquisa de mídia lá atrás na Yang para cá, sempre mídia. Mídia. Caramba. Sempre Não, mídia. e você vê, a gente falou aqui da infância, falamos do momento da faculdade e tal. E houve um momento ali que vocês passam a ser responsável por um time, né? Quando que foi a sua primeira gestão, Paty? A responsa do virar a chave. Eu falo É. assim, pô, agora a responsa... Eu acho que quando você tem o primeiro contato com qualquer pessoa, né, do seu lado, por exemplo, quando você já vai ter um assistente ou quando você tem um estagiário ao referência na máximo, pessoa. né? Sim. Eu acho tão legal. Assim, e eu sempre gostei muito de ensinar. Eu acho que eu tenho uma didática Tem mesmo. boa. Eu tive essa experiência essa oportunidade de ter aprendido com o Ibope, de dar esses treinamentos. Então, eu sempre gostei muito. Eu acho que começou. Acho que eu comecei a sentir um pouco mais isso na minha época de Colgate, porque eu tive essa oportunidade de trazer mais umas pessoas, né, de ter outras pessoas no time, e com certeza na Red Fuse, eu acho. Na Red Fuse, com certeza. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito legais. O time tinha uma troca E muito você já bacana. era do time, na verdade, você assumiu. Você não chegou numa empresa de fora, Sabe o né? que eu acho mais legal, né? Porque tinha um pouco isso. Nossa, mas ela é a cliente. Não era todo mundo que me conhecia, né? A Dea já me conhecia, mas algumas outras pessoas não me conheciam tanto. Então eu ficava meio assim, será que a gente vai poder continuar falando tudo que a gente fala? Porque ela tá aqui. Agora no- vai que é uma Lembra, informante assim, bem aqui, no né? começo. A Paty é uma princesa, né? Vai que É é verdade. uma Ela é essa princesa, assim. Uma Ela lady. fala calma, entendeu? Então... A Dea que... A Dea não existe, gente. É um ser humano diferenciado também. E aí eu acho que eu senti um pouco isso. Principalmente porque eu tive... acho que eu tive um pouco dessa pressão, sabe? Porque eu vim do cliente, eu não conhecia todo mundo tanto. Conheci o Roberto, gente, Roberto também. Beijo. Queridíssimo, O Roberto, olha que engraçado. O Roberto, ele foi estagiário da Paula, né? Foi. Depois, querido também. Então, assim, da Paula Tomazini também com Colgate, então tinham várias pessoas próximas ali. Eu acho que eu comecei a sentir mais isso na época de Colgate mesmo. E depois em Red Fuse. Aí, daí pra frente, só aumentando a pressão e a sensação de... E eu acho que uma coisa que eu sempre me preocupo é em tentar agregar e facilitar a vida das pessoas, sabe? No dia a dia. Acho que por isso que a gente sente um pouco essa pressão. Quando a Dea falou pra mim que ia sair e que eu ia ficar... Não é só o abacaxi, a batata quente que você sabe que existe, né? Mas é a pressão. E muito, de verdade, a gente fala assim, como... De verdade, eu senti muito isso. Como você entra na Como mesma que eu vou cadeira? ficar na cadeira da Dea?
Sério? Eu falei, Não, meu, mas o primeiro impacto da notícia, da informação, Não, porque... até digerir, assim, de imaginar, falar, meu, como que vai ser, é Exatamente. difícil, Eu vou te não, falar uma não é coisa. fácil. Existe uma diversão, né, no mercado corporativo, não só na publicidade, que é falar mal do chefe. É bom falar mal do chefe, né? É gostoso. Tá? Mas, cara, quando você fala com as pessoas que eram da equipe da DEA não rola isso. É, Deia. que bom. A galera gosta Ou vocês estão muito... perguntando para as pessoas erradas. Nada. Não, eles conhecem todo mundo do seu time. Não é porque Deia, eu lembro muito do momento que a gente mais teve juntos, né? Que foi no período lá de Neo Gama. Eu falava com o Yuri, putz, apaixonado pela Deia. E eu né? por eles todos, assim. Porque acho que Isso existe é legal. uma relação muito Isso humana. é o que fica, É. é o É isso legado. que fica, é isso Né? mesmo. Porque é o seguinte, existe obviamente todo um compromisso com as nossas entregas, Claro, com o sem resultado, dúvida. tudo, mas existe também o compromisso de você entender que você tem um time e que você precisa desenvolver essas pessoas. É, Né? E exatamente. entender elas, entender É. Eu acho que eu sempre, assim, de novo também, eu sempre tive a sorte de ter pessoas comigo incríveis, em 99% das vezes, né? Tanto de gestão como de equipe, né? E eu acho mesmo que chega um momento da tua vida que quem faz é o time. Quem faz aquilo acontecer, rodar e ser um sucesso é o time. Sim. Então, assim, você precisa fazer alguma coisa por aquela. Eu sempre pensei, essas pessoas estão aqui, estão ganhando um salário, mas elas estão aqui, elas podiam estar na outra agência, com outra pessoa. O que eu posso fazer para que seja bom elas estarem aqui, Sim. comigo, com essa conta, nessa agência, nesse dia a A dia? opção é delas, né? Porque Exato. assim, se para elas não for além do salário, do dinheiro mais, se elas não acharem que estão comigo porque estão aprendendo, porque vão chegar em algum lugar, porque estão vendo coisas legais e estão se desenvolvendo, ninguém vai ficar, né? Porque você tem muita opção hoje em dia. Então, acho que tem uma hora na tua vida que você tem que ter essa noção, assim, você tem que facilitar a vida das pessoas no sentido delas também viverem. Essa é uma preocupação que eu sempre tive. Entendeu? De que o nosso trabalho é muito pesado. Não, né? ainda mais uma cabeça de uma agência de publicidade. Sim. Quem trabalha no meio da comunicação da publicidade sabe que Sim. a agência demanda muito do profissional, né? Mas aquela pessoa precisa estar bem pessoalmente, sabe? Ela precisa saber que se ela precisar levar o pai no médico, o filho estiver doente, se tiver, ela precisa fazer aquilo também para ela estar bem no trabalho, né? Exatamente. Então, assim, de verdade, acho que a Paty também é assim, ela também tem, a gente tive essa preocupação das pessoas poderem contar com esse lado também, para estarem felizes lá, né? E você é uma pessoa muito família. As pessoas que trabalham com você sabem disso. É. Né? Tem essa... sabe o que acontece com você fora da agência? Sim, porque a gente está ali direto, gente. Se você não... Que você é mãe, que passa você é a maior parte esposa, do que tempo você... lá, né? Se você não contar com eles ali, até quando você tem algum problema pessoal, não vou me... Não, às vezes você vai ter que falar. Puta, hoje eu não tô bem, porque... Sim. Deu um problema lá. Mas faz parte. E um cobre o outro, né? Sim. Um cobre o outro nesse sentido. Se não for por isso, gente, não vale, de verdade. Além de tudo que te dá prazer de uma entrega legal para o cliente, você tá com as pessoas que você gosta, né? Sim. Não, porque existem relações que nascem disso e fica pra vida inteira. Que nem eu não. A gente trabalhou juntos lá no Diário e somos amigos. Sim. Né, até hoje. Gente, eu me apego também nas pessoas. Não, e sabe uma coisa que eu lembro que a gente sempre fala, né? Que eu lembro muito da gente falar sobre isso há uns anos atrás e a gente carregou, né? Eu carreguei isso, a Deia sempre teve. É que o trabalho é pesado, mas se o ambiente é agradável, se você consegue fazer com que as pessoas se sintam bem, é isso, né? Facilitar, ajuda muito. Não, demais. É muito diferente. A gente sempre fala isso, né? Acho que qualquer área, existe a nossa cobrança natural do lado profissional. Sim. Existe a pressão do mercado, existe a pressão da sociedade que fala assim, nunca ninguém te ensina a perder, sempre todo mundo, não, você tem que ser vencedor, você tem que ser, sabe, é aquela história que se acontece alguma coisa fora desse caminho, você fica mal, você fala assim, puta, será que... Você começa a se questionar. Se você não tiver num ambiente legal, Cara, que você é acolhido, eu falo assim... Do nosso lado ainda, no lado comercial,
a gente é atrelado a um número, né? Sim. Exatamente. Então, cara, todo mês você tem seu nome ali estampado do lado de um número que, cara, que não reflete o volume de esforço que você fez. Sim, depende. Nada depende só da gente, né? No caso de vocês, vocês também precisam muito da Sim. receptividade. De entender que quando o É. número tá bombando, você não é o super-herói. Né? E quando o número tá muito ruim, que você, cara, não é o culpado sozinho daquele negócio. Claro que não. Exatamente. E o seguinte, ela falou assim, porque a gente carrega isso, me lembrou de uma outra coisa. Carrega o quê? Carrega menos? Não. Carrega mais, coloca Carrega carrega mais. mais. Então, porque o último Tá merchan muito Muito bem. Carrega mais. Tá muito Carrega mais. contextualizado. Carlo e Paula, né? O seguinte, Ó, o Carlo precisa fazer uma viagem com a gente, eu falei pra ele. Né? Porque nas viagens, alô, Carlo, esperamos você nas nossas viagens regionais, mas eu a vou próxima falar é aqui. Curitiba, né? Curitiba, é verdade. Vamos para Curitiba. E por que o Carlos não vai? Ele vai. Tenho Cê- certeza que vai. Carlo, Tenho certeza que vai. por favor, Ó, né? É o seguinte, eu vou falar aqui da Carrega Mais. Tá? Carrega Mais é a empresa que criou e deu o nome, tá, para um novo formato aí publicitário, que é o Backseat. Sabe o que é o Backseat, Lu? Backseat é aquele formato eu que sei fica do nas formato, eu costas sou do... fã, inclusive, da qualidade da impressão. Inclusive, existe uma logística absurda para fazer acontecer esse formato e que eu tive o prazer de ter a sensação ali como audiência no Festival dele Elan instalando. e no teatro, no Miss. Eles E, fizeram Backseat no nosso auditório lá. ficou muito Foi legal. muito legal. E o seguinte, ele tá em 20 mil ônibus, cara. 20 mil. Se você quer falar em 6 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife e Goiânia. Quer falar com a galera que anda de busão? Fala lá com o pessoal da Carrega Mais. Eles plotam a parte de trás dos bancos dos ônibus. Sim, Agora sim. você pensa uma pessoa que fica em média 35, Olhando 40 ali, né? minutos Não. sentado olhando a publicidade. Sim. Pra QR Code é ótimo. Porque, meu, você fica Sensacional. ali, cara, Você você vai- tem você vai tempo, usar. você lê com calma e tal. E eles envelopam o ônibus inteiro. Então é pra quem tá dentro do ônibus. Bacana. Né? E, putz, atingem aí 12 milhões de pessoas por dia. Cara, Não, o Brasil o produto anda é de legal busão. pra caramba, a ideia é sensacional, a qualidade da impressão é sensacional e eles são fora de série. Não, e Lu, cara, 6 capitais do Brasil tem metrô. Sim. O restante é tudo de Ônibus. busão. E mesmo quem vai pro metrô pegou Pega um ônibus uma- antes. Ônibus É. antes pra chegar no Então metrô. é uma mídia super interessante ali, né, para quem movimenta o Brasil, para quem tá no Acabei busão. de inventar um riff aqui, Lá. uma coisa. Nessa bomba não ando mais, porque não tinha publicidade da Carrega Mais. Nessa bomba não ando mais, porque não tinha publicidade da Carrega Mais. Muito bom, hein, Lu? Você manda muito bem. Esse né? merchan foi o melhor merchan da Carrega Mais, cara. Carrega Mais, entre em contato com a Carrega Mais, nossos parceiraços Carlo, Paula e o Sandro Moretti. Querido Sandrão, né? Exatamente. Manja muito. Conhece a Hora Fome? Oi? Eles conhecem a Hora Fome? Conhece demais. Come com farinha, né? Nossa, demais. Muito Lu, bom. Tô gostando muito do nosso papo. Não. Mulherada empoderada é foda, né? Dá um orgulho da porra, meu, trazer essa mulherada Não, aqui. olha, agora, gente, vamos falar sobre o futuro. Né? Já chegamos Nossa, aos dias de agora- hoje, né? Daí, você que já começa num desafio muito É. recente, né? Como que você olha para o futuro na liderança? Se não da maior agência publicitária do Brasil, enfim, uma das muito ali na ponta, né? Depende muito pela ótica que você olha, né? Eu enfim. acho a maior agência do Brasil. É bacana. Mas enfim, sim, Não, até é pelo incrível, volume de clientes que tem, enfim, pela Sim, sim. importância. E, posso estar enganado, mas acho que a cadeira de maior desafio, maior responsa que você Sim. já teve, Sem dúvida, sem É. dúvida. Eu acho que a gente é preparado, né? A gente vai crescendo e sempre a gente acha que o nosso próximo desafio é um grande desafio e é de fato. já parou pra pensar quando você ia lá na Não. sala do seu pai e falou assim, "Mas chegou a minha vez"? Pois é, mas na verdade eu me emocionei agora com cada vez que eu mudei de agência, eu de verdade acho que o universo me ajudou nas escolhas, assim. Eu sempre pensei assim, né? Desde que eu comecei ali na mídia, eu sempre ouvi assim, a mídia está em revolução. Agora tá. Agora é uma revolução, tá muito desafiador, porque veio o digital.
porque veio não sei o quê. Então, assim, a mídia está sempre nisso, né? E eu lembro que uma vez, logo que eu comecei a trabalhar, se falava muito da revolução, do digital, não sei o quê, eu falava, bem agora eu fui entrar, agora que tá tudo... Bem na minha que vez. tá tudo difícil. Poxa! Mas sempre foi, né? Você sempre teve momentos de ruptura e de desafios, tal, no cenário de mídia, de publicidade e tal. Então, assim, se você for parar para pensar, hoje também é um cenário, mas sempre foi. Então, Seu pai estava inventando esse negócio. não tinha GRP. E era um desafio trazer uma sim. métrica. E depois veio... Acho que cada geração teve o desafio. e depois veio, sei lá, do rádio veio a TV, e depois veio não sei o quê, e veio o digital, e veio formas diferentes de mensuração, e veio dados, e veio modelos econométricos, e veio blá, blá, blá. Então, assim, o futuro, eu só posso esperar que no futuro a gente cada vez mais consiga ter primeiro, uma inteligência para poder analisar e avaliar tudo que a gente tem hoje à nossa disposição, porque eu acho que isso para mim é um grande desafio, né? Hoje a gente tem tudo que é dado. Se uma vez a falta de ferramenta era um problema, hoje o excesso dela, né? Você entender como aproveitar melhor tudo isso. E a maneira correta de trabalhar. E a maneira correta, exatamente. Então eu acho que esse é um desafio, assim, né? Do que de fato eu vou olhar e do que de fato eu vou avaliar e como eu vou fazer as melhores estratégias mediante tudo que a gente tem hoje. E hoje eu estou num lugar que a Macan, ela te possibilita desde ferramentais de mídia até dados e uma equipe de dados que tem... Não estou fazendo merchan para a Macan. Não, pode não fazer. É isso. Mas é que eu penso nisso muito, né, do lugar. Então, você tem muitas possibilidades hoje. Então, tem isso também da gente poder ir para um caminho onde a gente, de fato, consiga avaliar tudo isso de uma forma correta. Às vezes eu acho que o mercado precisa também de um pensamento um pouco mais unido. A gente tenta o tempo todo, né, essa questão, essa disputa entre meios, entre veículos, que eu acho que tem até um certo ponto é saudável. E eu penso muito também no futuro do nosso mercado, quando a gente pensa que a gente perde bons profissionais hoje, mediante... Você vê que teve a pandemia aí, né? Quanta gente saiu do mercado por causa de burnout, porque não estava aguentando. Eu soube de talentos importantes que acabaram saindo da publicidade, né? Então, eu espero que a gente também tenha esse lado humano, que a gente também consiga fazer uma avaliação onde a gente consiga fazer com que as pessoas fiquem bem e tenham uma vida e tudo mais. Penso muito nisso. Muito bom, muito bom. Muito bom, Déia. Eu fico feliz demais de te ver chegando nessa posição, né? Sei o quanto você é merecedora, sei o quanto batalhou. Obrigada, né? querido. E fico de verdade Quanta muito... história, né? Muito feliz e entendendo que, cara, o resultado que vem pra frente disso é aquilo, né? Um resultado muito bom pro business, muito bom pro negócio. Sim. Né? Numa agência onde, algo que a gente havia comentado lá sobre o André, onde tem um presidente mídia. Sim, isso é incrível. Que é animal, né? Isso é incrível. muito bom. Eu acho que eu falo isso toda vez que eu vejo o André, eu comento a respeito disso com ele. Cara, é muito bacana, eu acho que mostra a relevância do nosso trabalho, né? Do trabalho do profissional de mídia pro business da publicidade. Né? E faz todo sentido, né? Um mídia tá nessa cadeira. Com certeza. Pela visão de negócios, né? O resultado que traz para os clientes. Tal. E o André, assim, de fato, né? Porque o André França é incrível, né? A gente se espelha. É bom, né? Sim. Fala. Não, então, quando você tem um líder... E dá... É bom essa cadeira dele. Eu posso te falar uma coisa, que assim, isso eu também não posso reclamar. Eu sempre tive líderes inspiradores. Isso é fundamental. Sempre. Né? Sempre. Desde o primeiro trabalho na MTV, que era a Sandra Jimenez, deve estar no YouTube. Nunca mais falei com a Sandra. Era minha gestora, era de sistemas, ela trabalhava em sistemas e tal. Sempre foi inspiradora. Sempre. MTV, aí passou Danilo Ferro, Ivoire, Marochka, um grande irmão, meu professor, beijo, do irmãozaço, professor fudido da FGV. O Léo. Vou falar agora. Léo Freitas, um puta cara, meu, estratégico pra caramba, meu, super inspirador. Francesco Simeone, que agora é o CDO da Logan, que eu sou head da PMP. Altamente inspirador e assim, isso faz a diferença. Sim, eu também acho. Você chegar no trabalho, você fazer uma reunião e você olhar pro teu gestor e você fala assim, porra, meu, como agrega, isso Esse faz cara toda a me diferença. agrega tudo, né? Eu tô aprendendo, eu tenho né? certeza que o André agrega absurdo, Sim, assim. e você tem a impressão que você está aprendendo. A impressão não, né? Você tem a certeza que você está aprendendo, que você vai ser melhor a cada dia, porque aquele cara vai te puxar
para fazer melhor. E é muito bom quando você entrega um trabalho bom, né? Bom, assim, excelente. Quando você tem condições de entregar o melhor trabalho para o cliente. Sim. É fantástico. O Arnaldo. O trabalhou com o Arnaldo Stein. Pô, foi um cara que me inspirou demais. Paty, e você, Paty? E aí, quando Futuro. a gente olha para frente, o que a gente vê, hein? O que a gente vê, né? Eu acho que a gente vê esse desafio, acho que é um constante desafio, justamente para, acho que, administrar tudo o que a gente enxerga, sabe? Todas as possibilidades. Eu acho que tem toda essa questão, concordo com tudo que a Déia falou, dessa questão de gerenciar o que a gente realmente vai considerar, como que a gente organiza esse mar de informações que a gente tem. Mas eu me preocupo realmente, acho que hoje a minha maior preocupação é com essa questão das pessoas, sabe? Eu acho que tem um lado muito... que a gente sofreu muito com a pandemia, e eu percebo muito isso com a minha equipe, com as pessoas que estão trabalhando comigo hoje, sabe? O quanto as pessoas estão carentes dessa aproximação, de sentir que estão aprendendo. Então, eu busco muito isso. Eu quero estar próximo a pessoas que eu tenha essa sensação, estou aprendendo, estou, né, a cada semana, a cada trabalho eu consigo fazer algo diferente. Essa sensação de quando a gente faz o trabalho e fala, nossa, quando a gente se junta e fala assim, que legal que ficou, né? É muito gratificante. E me preocupo muito realmente com essa gestão humana, porque eu acho que faz toda a diferença. Eu tive isso na carreira, graças a Deus, continuo tendo hoje. E quero deixar isso, quero que as pessoas também consigam enxergar isso em mim. Quero que as pessoas que trabalham comigo falem, não, eu posso falar isso para a Paty, porque eu sei que ela vai me entender e a gente vai encontrar o melhor caminho. Eu procuro sempre essa troca, um trabalho de confiança, exatamente. Eu quero que eles consigam ter essa mesma sensação comigo. Putz, quero ficar aqui porque eu estou aprendendo. Replicar o que você... Exatamente. Eu acho que esse é o futuro. Acho que o desafio é que nem é ser muito assim, né? O trabalho em si, muito do que precisa ser feito, a gente já sabe, né? Assim, já faz parte do dia a dia. Mas como é que a gente consegue fazer melhor? Como é que a gente consegue facilitar? Como é que a gente consegue encontrar uma alternativa que torne aquilo mais ágil ou que seja mais prazeroso para todo mundo? Acho que esse é o futuro. Com as meninas lá, eu falo sempre, né? Que, cara, tem que ter... Você tem que se divertir no seu trabalho. Importante, muito importante que você se divirta no seu trabalho e que você sinta muito orgulho do que você coloca no ar, do que você proporciona, do resultado que o seu trabalho exerce. Né? Eu fico muito feliz com o prêmio, fico muito feliz com o resultado do podcast. Tá rolando os regionais, né? Os encontros regionais do Amigos do Mercado. Pra gente é bom porque agrega muito. No último encontro de Brasília tava Aliás, sabe quem foi o palestrante do nosso primeiro encontro regional? Ricardinho, W Macan, Rio de Janeiro. Ele deu um show, ele é um show. Ricardinho é gente boa pra caramba. Eu estive lá semana passada e eles estão ele é muito bom, cara. Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. O Ricardinho de criação lá. E a última palestra que teve agora, semana passada, foi o encontro de Brasília, foi o secretário de comunicação da SECOM. Olha que legal. O Coronel André, foi o braço direito da SECOM, o cara... Gente, vocês estão demais. Foi querido pra caramba, falou pra caramba. Falou super solícito lá, um monte de gente, ele fez uma enquete, quem já tinha entrado no gabinete dele, um monte de gente levantou a mão. Então, assim, um cara super aberto a receber o mercado e tal, enfim. E a gente, eu comecei a falar do encontro regional porque vocês estão falando de comemorar tal. A gente fica em hotel, né? Quando viaja tal. Quando acaba o evento, olha pra cara do outro e fala assim, cara, que do caralho, sabe? Puta, meu, sabe? Fazer acontecer esse negócio, que legal tal. Não, é muito gratificante. Você poder vibrar, acho que essa energia... Eu sou um cara muito de energia. Eu sou espírita, então eu não sei, eu sou muito da vibe, da empatia da pessoa, sabe? E eu acho que essa vibração é o que faz acontecer, é o que dá certo, sabe? Eu acho que é o que faz a diferença, né? Porque a gente tem muita gente capacitada, a gente tem muita gente que sabe muito e tal, mas como fazer o uso disso também... E não perder para outra indústria. Pro bem do outro. Porque a hora que você olha, né? Agora a pandemia mesmo, acho que a gente aprendeu, foi horrível, foi triste, não tinha que ter acontecido esse negócio. Mas o que a gente aprendeu na pandemia... Eu lembro a primeira vez que o meu filho... Eu levei um lanche para o meu filho no quarto. Eu fiquei emocionada. A possibilidade
Né? E eu criei meus filhos, não é isso. Tipo, você sabe, eu sou Sim. não é que eu larguei. Mas assim, eu não podia levar um lanche pro meu filho às 3 horas da tarde, na vida, nunca. Aquilo me deu uma emoção. E aí, tudo que a gente aprendeu agora, né, na pandemia, é que a gente faça um bom uso disso, porque a gente consegue também que as pessoas não estejam 24 horas dentro da agência, de um lado para o outro. Acho que essa visão também do que a gente aprendeu Sim. agora, ela precisa se manter. Não estou falando só do trabalho híbrido. Estou falando da forma de agir ali, né? Parece que ficou mais humano tudo, né? Sim. Parece que a gente sabe que as pessoas têm vida, né? A gente sabe que as pessoas... Né? É. Não, e Lu, e quando eu olho à frente, sabe o que eu vejo? O quê? A pipoca. Eu quero Eu olho a saber... pipoca, porque é o seguinte, ó, a pipoca da Flix tá muito boa. Eu tô com Exatamente. medo de bater no microfone comendo a pipoca. Não, pipoquinha Mas eu vou da perder o Flix é muito pudor bom. aqui, vou pôr na minha... No meu... E não é só a pipoca que é boa. Eu vou te falar que os títulos dos filmes que estão em cartaz são excelentes. Elvis, já assistiram? Já assistiram? É sensacional. Baita filme. Top Gun foi assistir recentemente, Incrível. baita filme. Enfim, tem muito filme bacana. E os convidados têm mimos Sim, se você não viu, você vai ganhar convite. Mentira! Ó, da Prime, ó! Olha que beleza. que daí Vai top. ganhar um Vale Night com E o é maridão pra chique. curtir um Do cinema. chique, do chique. Alô, família, alguém cuida das meninas pra Deixa mim. Exatamente. Deixa comigo que elas são tão É, fofas. não dá pra, vai Você ter não uma- cuidava do seu irmão, agora alguém vai cuidar dos Alguém tem que seus. cuidar. Vou deixar com ele agora. Exatamente. Juninho, se prepare. Juninho, se prepare, que vai rolar um Vale Night pra Irmãzona aí, pra curtir um cinema. Obrigada, Muito isso. bom. O Né? pessoal Obrigada, da Flix, o gente. pessoal da Flix mandou a pipoca aqui, mandou o balde, É. mandou os convites. E é o seguinte, ó, você que tá pensando em fazer mídia no cinema, fala com o pessoal da Flix. Atenção completa para audiência que está lá, né? Você consegue ter ações especiais, né? Ações de sampling dentro das salas de cinema. Cara, pensou em cinema? Fala com a Flix. A Flix domina esse território. Não, sem contar que quando você vê o seu filme numa tela de cinema com aquele Bonitão. Dolby Pro Logic Emocionante. 7.0 gritando na sua orelha, é uma vibração tão É. animal. O filme fica muito mais legal. Então, Marquinhos, um baita produto. E eu mesmo. que me vi no cinema. Mentira. Sério. Nossa. Nossa, é muito. Isso Não, sim. É. Isso sim. Não, Aonde e você no- tava? no Festival Elan. Foi o dia que o Datena apareceu lá, tava fazendo programa do Datena. Não, no Festival Elan. a gente passou os principais. É um concurso de criatividade, né? A gente pôde exibir os trabalhos finalistas na sala de cinema, né? E tem o vídeo do Amigos do Mercado que passa antes na abertura, né? Você tá Quando me vi, eu muito, falei assim, meu. nossa, uma sala de cinema. Que chique. Não, você Eu já falou. te vi em vários lugares. Eu lembro que eu já te vi na Caras. Exatamente, na Ó, o cara. Carlos Marquinhos, o Crespo outro dia brincou, falou acho que eu já saí mais que o Justus. Não. Ó, eu não sei mais que o Justus, mas no último ano, eu Você acho tá que sim. no tom. Você guardou? Você guardou Não, no em último casa? ano a gente saiu Tá bastante. bem, Guardadinho. Tá muito, A Caras né? fez várias coberturas dos Eu eventos Amigos do lembro, achava Mercado. incrível. Foi muito legal. E no Prêmio Lamo, na verdade, você falou, né? Foi aqui, foi gravado aqui pela Papu. Né, Papu, aquele vídeo lá rodando no cinema ficou incrível, cara. Incrível, Né, incrível. da gente falando, né, da Ai, abertura. gente, é muito legal. Marquinhos, Isso é posso muito fechar legal. com uma pergunta aqui pra elas? Até como uma agora eu dica. entreguei todos os... Ah, não. Não, calma. Não, O último não, a gente não. vai entregar depois pra gente Tá já bom. finalizar. Dé, se você tivesse que dar um conselho pra um estudante de publicidade, Tantos. eu sei que você já deu, eu sei que você Não, são tantos que eu queria falar. Exatamente, mas vamos lá. Assim, para um começo de carreira, um estudante que está assistindo esse podcast, você fala assim, vou falar alguma coisa que vai agregar ou para prestar atenção, que valeria muito a pena se eu tivesse prestado atenção lá atrás, ou Sim. gostaria de ter ouvido do meu pai que não tive a oportunidade quando virei mídia. Eu acho que você tem que fazer, assim, vai fazer diferença na sua vida profissional. Você fazer aquilo que você quer. Aquilo que você gosta. Eu acho que a gente, além de um conhecimento técnico, um monte de coisa você pode aprender. Mas existe um negócio que é o dom. Eu acredito que aquelas pessoas que querem, que gostam daquilo e seguem esse caminho, o céu é o limite. Né? Porque é importante você gostar do que você está fazendo. Então, às vezes, a pessoa quer ser publicitária, mas acha que o caminho vai ser difícil, eu vou trabalhar muito, eu vou não sei o que, ou eu não vou ganhar tanto dinheiro que nem não sei o que, eu vou ganhar muito dinheiro e tudo mais. E eu acho que quando a gente vai escolher uma profissão, a gente vai seguir por ela, a gente tem que pensar naquilo que faz o nosso coração. Eu de verdade, demorei para escolher. Foi atrás, né? Mas quando eu escolhi, era o que fazia meu coração bater mais forte mesmo. Era o que eu achava que
ia me fazer feliz. Então, vai e faz, e foca, e nada, em situação nenhuma que você esteja na sua vida, seja uma situação mais difícil para estudar, seja uma situação mais difícil para estudar, seja uma situação mais privilegiada, nada vai ser fácil. Nada vai ser sem suor, nada vai ser sem o sangue, no sentido de você se dedicar àquilo. Então, se eu fosse dar um conselho, seria esse, faça, você quer, vai lá, luta e faz, porque as portas vão se abrir para você e você vai ter que deixar aquela porta aberta. Né? Então, você sempre pensar que... Isso é importante. Eu só e você falar com orgulho do seu trabalho é muito legal. Imagina você lá, tá passando lá um merchan no Big Brother, e você sabe que aquilo saiu do seu tipo assim, cara... galera, esse aqui é o meu trabalho. E quando você vê uma marca, né? Quando você vê uma marca crescer em valor de marca, quando você vê um negócio, quando você faz um planejamento, né? Você tem um objetivo claro de negócio, seja um objetivo de venda, seja e quando você recebe aquilo de volta, que você fala, nossa, não foi o meu pensamento, mas foi o pensamento do time e de outras pessoas da agência que fizeram e dá resultado. E o negócio acontece. Se a empresa se a empresa passa a empregar um volume muito maior de pessoas, tem a ver com o seu trabalho. Sim. Eu sempre pensei assim, nossa, em publicidade, o que eu estou fazendo de bem para o mundo? Sabe? Quando você fala, mas você tá. Porque você está movendo um negócio e movendo coisas. E eu acho que eu sempre acho que se as coisas aparecem na sua frente, sejam as pessoas ou algumas questões referentes às pessoas que estão trabalhando com você, tenta resolver, tenta ajudar também, para não ser só uma coisa do business, que é o mais importante, sem dúvida, mas porque daí você vai mover a vida das pessoas ao seu redor também. Eu acho que você pode transformar algumas coisas, eu não sei. Eu acho que eu tenho esse sabe? Você falou de deixar a porta aberta, é importante, porque a publicidade, eu acho que é um dos meios que existe um giro muito grande, né? Você trabalha numa empresa hoje, você dá um giro... Exatamente. Você dá um giro de 5, 8 anos, daqui a pouco você está na mesma agência, ou você está na mesma empresa. Então, assim, e hoje ainda mais a gente está vendo o veículo virar agência, a agência virar veículo e cliente virar veículo. Sim. O bife. Exatamente. É bom você ter sido legal. Exatamente. É muito bom. E você, Paty? Eu acho que eu falaria para... Acho que tem um pouco a ver com essa resposta da Déia, mas eu diria principalmente para a pessoa hoje em dia, eu acho que é muito importante demonstrar interesse. Ser proativa. Ser proativa e trazer aquele brilho, sabe? Fazer aquilo com vontade. Porque eu acho que quando a pessoa está interessada, ela quer fazer aquilo, né? Por isso tem um pouco a ver com essa coisa é aquilo que eu tenho vontade de fazer. Mas quando você se dispõe a fazer um trabalho, né? Se você quer fazer aquilo, faça com vontade, faça com interesse. Porque é realmente diferenciado. Você vê, a Déia falou que ela fazia um horário extra para entregar o que ela precisava para aprender. Não tem nada mais gratificante do que você ver uma pessoa que senta, às vezes, do seu lado e fala assim, posso ver o que você está fazendo? Porque eu quero aprender com você, eu quero... Quantas vezes eu não falei assim, não posso só ficar olhando? Porque aí, pelo menos, eu só vou vendo o que acontece. Isso agrega demais. Isso eu acho que é uma coisa que, às vezes, você percebe que pode se perder. Eu acho que isso é muito rico, porque isso mostra uma vontade que não é comum. E eu acho que, com certeza, seja uma pessoa legal, assim, porque a técnica você aprende, você se desenvolve, o critério muda, o que era um vira off, não dá mais aquilo, o critério a gente faz outro. Mas, assim, a pessoa ser legal, ser do bem... Isso marca, é um diferencial. Né? Para mim, acho que... Não deveria ser. Mas é o diferencial. Deveria ser básico, deveria ser commodity. Mas infelizmente não é. Item de fábrica. Exato, deveria ser, mas não é. Exatamente. Então, eu acho que esse é o principal. Uma pessoa que causa sorriso se entrar pela sala agora. Exatamente. Exato. Por que você não... Né? Por que ser uma pessoa desagradável se você pode ser uma pessoa legal? Eu não consigo entender. Para mim tem que ser o caminho do vamos, né, da luz. Exatamente. Não, exatamente. Não, isso faz toda a diferença. Acho que faz toda a diferença, é muito importante. Para que, né? Acho tão chato quando as pessoas já têm às vezes até uma, né? Porque fulano ai, gente, que chato. Exatamente. Né? E tem bastante gente assim, infelizmente, em todos os setores, né? Tem, pois é. Não, e às vezes por uma questão de insegurança, de você querer demonstrar um poder que é tão raso, é tão situacional, né? Cara, a gente
recebe títulos e responsabilidades que elas são momentâneas. Exato. É a questão da. Não sei se vocês. Tipo, uma época da minha vida, ali na pandemia, eu fui atrás do budismo. É legal. Eu precisei desse equilíbrio. É legal. E o budismo fala a impermanência das coisas. Nada é permanente. Sim. Nada é igual. Seja no seu trabalho, na sua vida. Então, assim, tudo o que é hoje não é amanhã. Né? Seja na sua vida pessoal, seus filhos vão crescer, seu problema vai desaparecer e a sua bonança vai ter alguma coisa no meio, né? Bonança existe? É o nome de um cara Sim. lá? Sim. Eu ainda tenho que vem depois da A tempestade. tua época boa, sei lá. Então, cara, tudo é impermanente. Se você for você não vai se apegar em nada e você não vai criar expectativa para nada, porque é impermanente. O tempo todo você tá. Principalmente os títulos e Exatamente, a sua posição. Tudo. É aquele lá, você é ou você está? Exatamente. Você Você está. não é, Você está. você está. Você E vai está mudar. hoje, amanhã não E está. vai virar. A única Sempre. certeza é que vai mudar. Para melhor, para pior, ou às vezes o pior que você acha que é pior é melhor. Sim. Sim. A gente não sabe, né? Que fique pro Ai, que aprendizado. filosófico. Filosófico, né? você Nossa. bonito Bonito esse, hein? agora, né? Olha só. Eu tenho anotado no quadro da minha da minha cozinha a impermanência das coisas. Cara, Muito bom. Vocês curtiram esse formato de mesa cast, podcast? Muito legal, gente. Vocês gostaram da estrutura daqui? muito legal. Arrasaram. Estavam super ansiosos, ficaram Tava, super né? Dá um bem. medo, assim, você vem Se chegar tivesse uma um luz. gin tônica, eu ficava aqui mais umas 3 horas. Nosso podcast Não. tá quase igual ao do presidente, que ficou 5 horas falando. A gente tá falando pra cá. Faz 1 hora que a Papu falou pra mim que tinha 1 hora. Já. E falta o último merchan pra gente fechar com chave de ouro. Ó, na tela, por favor, Compasso Collab. Onde estamos, inclusive. Esse aqui é um merchan que acontece sozinho. Né? Exatamente. É bom, né? Esse formato. Sim. Gente, formato de podcast é animal. A gente recomenda muito pra legal. todo mundo. Porque todo mundo tem que ter um podcast. O médico tem que ter um podcast, o engenheiro, o cara do pet shop. Porque para todas as atividades tem um assunto. E não só atividades profissionais. Acho que sentar aqui Sim. para contar histórias. Esse aqui é um formato de videocast, tá? Mas existe o formato só em áudio, que tem uma série de recursos onde se coloca efeitos, né, no áudio para dar uma percepção de locais, né, ou de situações, né? E conversar é muito bacana. Então, conversem com o pessoal da Compasso, porque não necessariamente para você ter um podcast, você precisa ter uma estrutura de microfones, de câmeras e tal. Tanto com amigos não tem. É A gente verdade. tá aqui e a gente tem um podcast muito do chique. Não, Muito muito chique. do chique. A sala é chique, equipamento top e a equipe daqui. Não, e, gente, quando vocês estiverem em casa, experimentem assistir esse nosso papo aqui pela TV de casa. Eu vou. Cara, uma Vou puta me de uma achar. qualidade. Não, é top. Não, é animal. É Eu vou animal. me achar. É muito Espero legal. ter saído bem. Não, sensacional. Vocês sensacional. que querem fazer planejamento para as marcas, conversem com o pessoal da Compasso, porque eles ajudam tanto na roteirização quanto na estrutura do seu podcast. Você que está pensando em empreender no segmento de podcast, de ter o seu próprio podcast com patrocínios, como Amigos do Mercado tem, é um ótimo negócio. Inclusive a gente, né, vocês viram, pelo volume de merchans aqui, é muito bacana. Ajuda muito o Amigos do Mercado a se manter e é uma forma deliciosa de fazer isso daqui. Não, e outra coisa, um arquiteto pode ter um podcast? Pode. Um dentista pode ter? Pode. Pode ter Até um pedreiro Hulk pode ter? Então, nosso O amigo Hulk tá andando pode de ter. motoca. O Hulk andando de motoca. Não vamos tirar a atenção dele, que ele tá de moto hoje. Exatamente. Ele não pode ficar desatento. Gente, foi Muito um bom, prazer muito bom. enorme. Vamos fazer o tem brinde link final aí pra aqui. Fazer um brindezinho? Prazer Vamos fazer um foi brinde. nosso. Ainda tem Vai ter que bebidas chegar aí? Uma aguinha aqui pra Sei mim. lá, tem que Vocês pegar uma ali. incríveis, assim, É. de verdade. Não, tá aqui, ainda tem golinho pro Adorei. brinde aqui, ó. Cadê? Você tem que ter Peraí, um- vou pôr o meu. Olha lá. Gostou Boa. da ideia? Muito. Legal, né? Eu também adorei. Obrigada. Mas você sabe que vocês que fazem acontecer, porque a história é de vocês. Ah, É, o que e eu falo legal aqui é a gente poder verdade. falar, né? É que assim, olha, A eu gente vou. gosta pouco, né? Eu falei pra. Ó, eu falei. Que horas que a gente começou a falar? Vocês lembram? 7h45? Ó, que horas são? 8h42, 2 horas. Não, 6h45. 6h45. Verdade. 2 horas Você falando. falou que eu A gente fala, você fala, hein, Paty? Eu não falei que ia voar. Paty fala muito. Eu falei que ia voar. Temos um novo recorde, acho. Não tem. Acho que o Claudio não, Venâncio foi melhor. temos. Tem um novo recorde? Tem. Ai, meu Deus, será que falamos muito? Falamos que falamos muito, mas é demais. muito bom. Então vamos lá. Ó, Queridos, um obrigada. brinde. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Gostou desse Foi papo aqui? sensacional. Gostou desse papo? Tem outros tantos lá no nosso canal do YouTube. Busque, né, pelo canal do YouTube, pelas nossas plataformas, ouçam as nossas conversas e
deem a dica. Quem que você quer que esteja aqui na próxima semana? Só você mandar que a gente bate um papo com eles. Vamos nessa, Lu? Esse aqui foi o 14º Dá um abraço aqui episódio. na Olá! Aê! Dá um abraço também. Aê! Viva a amizade. Falou, gente. Esse aqui tchau. foi o 14º episódio. Tem outros tantos, inclusive vários conteúdos muito legais aí. E em todos os agregadores. Não quer assistir, não dá pra assistir no YouTube, dá pra lavar louça, dirigir, ouvindo em todos os agregadores aí. Marcão, vamos nessa? Beijo pra vocês. Beijo. Valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau.